Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um Viriato Cast, o seu podcast de empreendedorismo. Um episódio hoje que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Eu não, os nossos convidados. E mais para começar o episódio de hoje, estou com ele, meu colega, meu cunhado, meu melhor co-host de todos, Dr. Orlando. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, dá aquele like legal aí, tá? Não custa nada pra você, faça agora, beleza? E vou te falar que os convidados de hoje, assim, são pessoas que vale a pena ouvir, porque hoje não serão entrevistados, né? Vai ser uma consultoria financeira e eu tô precisando de um consultor financeiro. A gente tá aqui com o Renan, sócio fundador da Avel. Você ganhou no ano passado, né? Foi eleita a melhor assessoria de investimentos. Que isso, rapaz? A gente tá... Você é galáctico. A gente tá arregaçando. E também estamos aqui com o Matheus Xavier, que é o cara que é o especialista em investimento da Avel. Tudo bem, Matheus? Perfeito. Boa tarde, boa noite, Orlando, João. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de investimentos nesse cenário tão caótico que a gente está vivendo. Pode ter certeza que vai ajudar muita gente aí. Se sair um tchê, um bar aqui, não se espantem não, porque eles são... Os caras aqui, eles são gaúchos, especialistas em churrasco, moro? A gente tenta, mas primeiramente é um prazer estar aqui no Viriato Cast. A gente já tem uma relação já há algum tempo, né, com o Grupo Viriato. É um prazer imenso e acho que a ideia é a gente contribuir alguma coisa, né? A gente vive o mercado 12 horas por dia, basicamente, então... Alguma coisa a gente vai conseguir dar de dica. Verdade. Sem interesse nenhum, minha primeira pergunta é a seguinte. Vale a pena investir na Shiba Inu? A Shibiru, a Shiba, que alguns falam, né? É meme coin, né? É meme coin, acho que tem seus tempos, assim, seus momentos para investir, mas tem que ter cautela, tá, doutor Orlando? Então... não, porque teve uma febrezinha aqui dentro do Grupo Viriato. A galera se empolgou. Atrás, aí... Foi na empolgação, aí tem uma galera que tem um negocinho lá. Mas agora voltou. E tá na expectativa, tá, sim. Na torcida aí, igual alguns times. Estamos torcendo pra virar um centavo a mais pra poder... É por aí. Cara, eu vou te... Só uma realidade que aconteceu na época. A gente falou disso até no último episódio, cara, porque... Foi uma febre. Nós, Moedas Mortais, antes da nossa assessoria especializada da Avel, antes do Renan aparecer, falar assim, isso aí tá ruim. Capaz. Falou assim, doutor Orlando, meu primo Alan, falando assim, aí, encontrei a mina de ouro. Agora, vamos botar. Aí foi 100, 200... E foi aumentando a mão. Foi crescendo, foi pesando a mais. Mas tem gente que se empolga, né? O risco da ruína, tem que cuidar. Coloco um limitador. Tem que cuidar. Mas aí o problema foi o seguinte, entrou um cara também junto com a gente, que quando o cara entrou, quebrou. Esse cara comprou um circo, o anão cresceu, velho. É uma mão trocada. Todo grupo tem uma mão trocada. O cara entra, quebra, irmão. Exato, tem que cuidar. Exatamente. Pra você ter ideia. Mas vou nem falar quem é. Tem uma coisa que a gente chama lá no escritório, no mundo dos investimentos, por assim dizer, que é ter ali um percentual para risco. Então, ter um controle de risco dentro de qualquer portfólio, sabe? Então, como muita gente acaba quebrando, né? Muitas vezes, seja no mercado acionário, seja no mercado de... Enfim, agora criptomoeda, que é famoso agora, tá todo mundo falando disso. Muita gente acaba quebrando, né, ou se apavorando porque não teve a dosagem de risco ali que é necessária. E aí acontece aí muitas vezes de a galera perder dinheiro e ser infeliz, né? Verdade. Antes de a gente começar com as perguntas, falar sobre vocês, falar sobre investimentos, claro... Queria agradecer, porque o doutor Orlando sempre esquece, mas não tem problema nenhum. Deixa eu porque eu estava pensando que ia fazer até no final do programa, porque eu esqueci de falar sobre meu amigo Yuri, meu amigo Renan. Nós estamos aqui num excelente estúdio, né? Estamos aqui no Podverso, você pode ver aqui, ó. Bonito pra caramba, como que é parabéns aí a produção. O estúdio, cara, estúdio maravilhoso, bem localizado na Barra da Tijuca, sensacional. Só falar com o Yuri, falar com o Renan. Tá? Preço bacana. Usa aí o nosso cupom aí, Viriato Cash. Quantos por cento de desconto? Valeu? E aí, me redimi, hein? Me redimi. Pelo amor de Deus. Boa. Vou começar a gente trocar uma ideia.
queria falar com vocês bem uma experiência minha. Isso, em 2020, né, quando deu o boom da pandemia, meu pai virou pra mim e falou assim: filho, o que você acha da gente investir? Então a gente comecei a mexer e, vou ser bem sincero, naquela época tava tudo em baixa, então pra mim, foi até uma facilidade. Ganhar até um pouco de um valor, entendeu? Por exemplo, eu lembro que, cara, Gol, que eu comprei, o Gol, eu falei, caraca, CVC, coisa de viagem, tava tudo em baixa. Sim. Começou a voltar assim, cara, ganhando dinheiro. Ganhei dinheiro, ganhando dinheiro, muito rápido. E eu lembro que a gente, em 2021, final de 2021, a gente tinha uma assessoria, não precisa falar nome nem nada. E, cara, a gente ficou 1 ano e pouco com assessoria, parecia que a assessoria era a mesma coisa que um banco. Vou ser bem sincero com vocês. Era a mesma coisa que um banco. Inclusive, tem uma reunião que é muito emblemática pra mim, que meu pai virou pra mim antes da gente conhecer você. Antes do Armindo falar sobre você, um beijo, Armindo. Falou assim, cara, o rendimento do Itaú tá melhor que aqui. Não tem porquê. O que tá acontecendo? Por que eu tô aqui? Uhum. E foi quando o Armindo apresentou vocês pro meu pai e a gente começou a conversar e foi quando começou as coisas que vocês estão com a gente já faz o quê? 2 anos? 1 ano e pouco? Até mais, eu acho. Já tem um tempo. Já tem um tempo. Tá pra fazer 3 anos. Né? E eu queria falar com vocês para que vocês dissertassem sobre como é que vocês começaram na Avel, se vocês trabalharam em banco antes e, cara, essas principais diferenças entre uma consultoria, eu acho que é até mais humanizada a questão de se importar mais do que do banco. Como é que é? Porque hoje o banco, eu reparo que não é que... às vezes eu acho que até não tem os melhores produtos até. Com certeza. Sim. Boa. Acho que eu posso começar. Para quem não conhece a gente, nós somos a Avel Investimentos. Nós somos hoje o maior escritório e melhor escritório da XP Investimentos também. A nossa assessoria começou há quase 6 anos, né, Matheus? Sim, quase 6 anos, 2019, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E desde então a gente cresceu exponencialmente, a gente está quase batendo 15 bilhões de custódia, então 15 bi de patrimônio assessorado, que a gente chama. E é um orgulho enorme a gente vestir a camisa, né, Matheus? A gente gosta muito do que a gente faz, vestir o colete algumas vezes, né? Tô devendo um casaco aí, eu sei que eu tô devendo. Doutor João, pra onde vai, ele eu já sei que vai ter mais cobrança agora. Tudo bem, eu sei que tô devendo e vou dar um jeito ainda nisso, tá? Prometo. Podem me cobrar. Mas fato é que é muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né, Matheus? E ouvir isso, né, João? Ouvir que a gente faz a diferença, é isso que nos motiva, é isso que nos mantém no dia a dia para ajudar cada vez mais o cliente e principalmente a mudar essa visão assim, que muita gente tem de investimentos. Né? Porque, infelizmente, há muitos anos no mercado brasileiro, o banco, né? O banco é difícil, gente. O banco hoje ainda tem um modelo de não ter tanto produto bom, do atendimento ser muito pouco humanizado, né? E a gente viu desde o começo da assessoria como uma vantagem competitiva, né? A gente, começar a humanizar mais o atendimento, ser mais atencioso e através da plataforma da XP, ou prateleira, né? Conforme alguns chamam, a gente conseguir dar um atendimento 360 para o cliente, sabe? Então, o atendimento 360 que a gente chama é com que o cliente ele tenha acesso a tudo, né, seja de produto / serviço dentro de uma única plataforma, no que tange a serviço financeiro, né, vida financeira como um todo, só que é aquilo, precisa ter o contato, Sim. né, precisa ter esse olho no olho, precisa ter a ligação, então a gente virou especialista nisso. Uma das coisas que eu mais percebi de diferença quando a gente começou a conversar era muito que você me perguntava assim, tá, o que esse dinheiro aqui é pra quê? Você vai precisar pra quando? Isso é uma pergunta que, tinha vezes que eu falava assim, cara, não sei. Não sei. Nunca ninguém me fez essa pergunta, tá ligado? Você vai precisar desse dinheiro pra alguma coisa da empresa? Então, eu falei, não. Então, é uma coisa que, pra você ver essa questão da humanização, né, que é realmente bem presente no dia a dia. Exato. Isso é para entender bem o perfil do investidor, né? Com se certeza. É para ter liquidez, se ele tem algum medo de ter risco de ganhar, ou de ganhar, não, que certeza. nunca ninguém tem ganhar, mas de perder. Exato. A gente costuma falar que muita gente pergunta, assim, ainda mais quando a gente está falando tanto de patrimônio alto, patrimônio baixo, tanto faz, assim, mas até os assessores júniores que a gente tem lá dentro de casa, que estão começando muitas vezes a carreira, né? Acabam perguntando, olha, como é que é ter um cliente acima de X valor, né? Ele é assim, é assado.
E no final das contas, independente do valor do ticket do cliente, né, cada um tem o seu jeito, né? Tem o cliente que vai querer tomar mais risco, tem o cliente que não quer nenhum risco, quer deixar tudo ali quase numa poupança, né? Poupança de segurança, rentabilidade, pelo amor de Deus. Né? E tá tudo certo, Não existe um modelo assim a ser seguido. Olha, o Orlando é perfil moderado, então tem que investir nisso. Não tem outro jeito. Não. Né? Então a gente começa até, de certa maneira, a educar o cliente. Sim. Né? Para ele, né, também aprender nesse meio do processo. O assessor, assim, a parte da assessoria como um todo, ela engloba muito mais do que simplesmente entender ali no que ele vai investir ou para quando que ele vai investir. É muito mais entrar na vida do investidor e fazer o planejamento financeiro dele. Que se a gente for pegar o histórico brasileiro, é esse histórico bancário. É o histórico de tu colocar o dinheiro lá no banco, tu tem uma parceria com o gerente de conta, e ele vai lá, coloca uma previdência que vai contar para a meta dele, coloca um seguro, coloca... e não que seja ruim esses produtos, tá? Mas sim que o motivo pelo qual ele está sendo alocado não é o correto. Entende? Então, ele não para e pergunta justamente pro João assim, pô, João, quanto tempo tu quer se aposentar? Qual renda tu quer ter? Né? Tu quer ter uma transmissão de patrimônio para tua família? Não quer? Quer ter um seguro de vida? Quer ter um seguro de carro? Então, assim, é essa parte mais de proximidade e que muitas vezes o modelo, ele nos ajuda. Por quê? Hoje o Renan, por exemplo, como um banker de alguns clientes, né, o assessor de alguns clientes, ele vai atender, cara, uma base de 50, 60 clientes. Sim. Certo? Enquanto que um gerente vai atender seus 800, 900 clientes. Até mais, eventualmente. Então, como é que vai ter o mesmo atendimento? Sim. Não tem como. Então, o que a gente preza lá, o nosso modelo, ele é o seguinte: o Renan, ele cuida da parte da assessoria, né? É o banker ali familiar. Então, vai cuidar de planejamento, justamente cuidar desses pontos pessoais mesmo que a pessoa quer, né? A parte de objetivo financeiro. E depois a gente vai ter as mesas de especialistas. Que a gente vai ter, hoje em Porto Alegre, a gente tem um andar inteiro que são só o time de especialistas que cuidam de áreas específicas. Então, a gente tem um time para renda variável, onde a gente tem 13 pessoas hoje. Cuida de ações, opções, cripto. A gente tem o time de renda fixa e fundos, que aí é o time onde eu me englobo hoje. Já fui assessor também, mudei de área. Né? Entrei hoje na mesa de especialistas e a gente foca só naquela parte. Então, a gente acaba trazendo mais qualidade na hora de tomar a decisão, porque a gente está envolvido no mercado, a gente conversa com gestores do setor, a gente conversa com o CFO de empresa para entender se o investimento é bom ou não. Cara, especialista de previdência, seguro internacional. Então, hoje o banco ele não vai prestar esse serviço, né? Pelo menos não para a maioria dos investidores. Então, a gente tenta abraçar o investidor dessa forma para ser realmente mais tailor-made, assim, mais específico para o objetivo de cada um. O brasileiro ele não tem muito o perfil, né? Não teve uma educação financeira para aprender a ser um investidor, né? E o legal é que vocês hoje aqui nos dão a oportunidade de estar humanizando, né? O que o João Lucas costuma falar, para poder passar para as pessoas que não precisam, assim, ser uma pessoa que tenha bastante dinheiro para começar a investir, né? Assim, a partir de quanto vocês indicam, né? Vocês sugerem que uma pessoa comece a investir o dinheiro, a fazer essa reserva de dinheiro para poder estar aplicando em algum lugar? E que não seja na poupança, né? Sim, não seja, né? É crucial isso. E ainda existem bilhões na poupança, bilhões. Tá? Bilhões ainda. O doutor Orlando vai fazer mudar a cabeça dele hoje. Tem que cuidar. Mas na verdade, eu tenho uma reservinha lá na poupança lá e eu sou o cara da poupança. É o cara conservador, ultra. Eu já tive um investimento na XP, né? Mas eu precisei investir em um outro negócio. E eu tenho um negocinho lá na poupança lá. Tô precisando voltar. Ótimo. Né? Mas aí depois a gente conversa. Eu recebo uma consultoria financeira. Exato. Tem duas respostas que a gente pode dar para essa pergunta, assim, doutor Orlando. A primeira, o quanto que é o mínimo, né, para se investir. Sim. E eu digo tranquilamente que é como até eu comecei R$100, tá? R$100, 200, que conseguir melhor. O importante é começar a ter esse pensamento, né, de se investir e guardar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem mais ou menos o percentual hoje no Brasil que investe? Faço ideia. Deve ser menos de 10%. Não. Mais? 15.
aproximadamente 5%. Olha aí. Tá? Isso foi depois do boom do juro muito baixo, né, 2019. Antes era 3, se eu não me engano, ou menos que 3% ali 2018, 19. Agora os dados atualizados, pode ter uma distorção ou outra, mas ainda é 5. Pergunto pra vocês sabem o percentual, o mesmo percentual de pessoas investindo nos Estados Unidos? Pô, Passa 75. Passa de 90. Passa 90. Deve passar Não 90. tem um número exato, não é tanto, assim, mas é também acima de 60%. Acima de 60? Eu achava que fosse... Entendeu? Então, Achei que fosse mais. é uma discrepância muito grande quando comparado ao Brasil, né? Ainda é um país subdesenvolvido. Então, o nosso trabalho também é esse, né? De tentar direcionar para a pessoa começar a ter noção, né? Consciência de guardar e conseguir... E o importante é não somente guardar, né? Ter o controle financeiro, porque a gente fala com muita gente, né, Matheus? A gente fala com muito profissional que, às vezes, é até muito bem sucedido, mas a pessoa ali ganha muito bem seus 100 mil reais no mês e gasta 100 mil reais no mês. Sim. E não guarda nada. E isso, para muita gente, é uma bizarrice enorme, né, Matheus? Então, é importante saber guardar de fato, né? E a partir do momento que tem ali já algo guardado, que no mês a mês já tem esse mindset que a gente chama, olha, poxa, como que eu posso dar uma eficiência maior para esse recurso? Mas muitas vezes, né, hoje a gente, conforme vai passando os anos, né, Matheus, a gente acaba vivenciando muitas situações com os clientes, né, e a gente vê que o dinheiro ali, o que está investido, não é um fim único, né, a gente, né, o que está guardado é muitas vezes com um propósito. Então, olha, esse patrimônio que eu tenho aqui é para minha aposentadoria, parte dele vai ser para comprar um imóvel, para comprar um carro, vai ser para fazer uma viagem, N propósitos e tá tudo certo, né? Muita gente chega para nós, gente, olha, desculpa, eu vou ter que sacar porque eu tenho que comprar um imóvel, fazer um investimento e a gente tenta ficar feliz, na verdade. Sim. Poxa, olha, tá encontrando uma oportunidade, tá fazendo um investimento, seja num business, seja num imóvel ali, e tá tudo certo, é para isso que a gente faz. A gente vai tentar dar uma eficiência maior para esse recurso, para que quando, né, tenha ali a descapitalização, poxa, que seja mais gordinha ainda do que estivesse numa poupança ou outro investimento, sabe? Você tá falando isso, aconteceu isso comigo há 3 anos atrás, que eu tinha uma reserva lá na XP, aí eu precisei fazer um investimento num negócio, aí eu comecei a sacar o dinheiro, fui sacando, aí o meu consultor entrou em contato e falou assim, cara, aconteceu alguma coisa contigo? Tá sacando tudo. Pode ser, mas muita gente acaba levando... Tô precisando do dinheiro para poder fazer um investimento aqui e tal, mas daqui a pouco eu vou voltar. Mas é isso, doutor Orlando. Passaram 2 anos e não voltei ainda. Mas é isso, e certamente uma hora vai voltar, porque esse investimento que tu fez, daqui a pouco pode ser um imóvel, pode ser um negócio que começa a dar o retorno e vai ser melhor ainda, entendeu? Para todo mundo. Então, é um pouco da jornada que a gente acompanha assim, com os clientes, que a gente tá ali muito mais como meio, né, para atingir X objetivos de vida. Queria... Uma curiosidade minha, que quando a gente faz reunião, eu fico sempre... Eu acho engraçado que vocês desfocam sempre o fundo, né? E eu sempre quis saber como é que é o dia a dia porque, tipo assim, você vê nos filmes, né? É aquelas 500 telas, o cara, o assessor, um setup de... aqui é o tempo real, aqui tá lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos e tal. Então, tipo assim, eu queria saber como é que é o dia a dia. Vocês olham realmente, é um setup de 4 telas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, vocês olhando e tal. Porque você olha nos filmes, é tudo assim, né? Em alguns filmes de Hollywood aí o pessoal tenta glamorizar bastante ali, né? Hoje já não é mais tanto assim, né, Matheus? Hoje acontece alguma coisa e tu grita, ó, caiu aqui, hein? Tem que ligar pra não sei quem, pô. Correria, incêndio, fogo. Não chega a ser tanto assim também, né? Mas a gente acaba tendo muita informação, né? Eu acho que isso é fato. Claro, aí entra um detalhe de cada um, né? Tem gente que gosta de trabalhar com 2 telas, tem gente que trabalha com 4, isso aqui trabalha acho que até com 12 se bobear. Caraca, pra mim já é loucura, tá? Eu já me perco com 2, imagina com, sei lá, com trocentas, né? O Tony Stark da aí enfim. Isso na verdade, obviamente que se for pegar os filmes, assim, os mais famosos, realmente, cara, é mais loucura do que realmente é, assim, pelo menos agora. Mas o mercado, ele tem muita informação, assim, todo dia acontece, realmente é isso, todo dia acontece alguma coisa e aquela borboleta que bateu asa lá na China vai causar um furacão aqui e assim, tudo se conecta no final do dia. Então, a gente acaba
O Renan talvez um pouco menos, porque ele cuida mais da parte de planejamento. Então, o Renan gosta de tomar vinho com o investidor ali, sair. Nem me fala disso aí, rapaz. Uma vez que eu vim aqui no Rio, a última vez que eu vim aqui no Rio, olha, os clientes... Sim. E aí, mas o pessoal da minha área lá do andar que eu fico, e todo mundo tem 4 telas, né? Então desde renda variável tem que ter. E realmente, cara, é necessário porque muitas vezes tu tá cotando uma operação numa tela, tá rolando realmente o preço ao vivo ali, e aí tu tá pegando a ordem de um lado no e-mail ou no sistema da XP, e aí tem que, entendeu? Tem que fazer um cálculo numa página, então são muitas coisas aí mesmo. você tá fazendo isso tudo do nada. Caraca, o presidente falou alguma besteira. Exato. Meu Deus do céu, caiu tudo. Isso aí, caraca. muda tudo. Aí muda tudo. Meu Deus, o Trump botou isso. Caraca, então mudou. Tem histórias engraçadas, cara. Tem uma história de um cliente nosso, assim, que, cara, a gente ia fazer umas compras no mercado financeiro e no dia, exatamente no dia, não lembro o que foi a notícia, se não me engano, acho que foi até... quando a gente teve troca de governo, que teve o juro futuro subiu muito, e esse cliente, ele tava operando vendido. Sim. Né? E, cara, na hora, a bolsa empurrou pra baixo, mas se não fosse coisa de 1 minuto, ele deixava $500 mil na mesa. Caraca. Então, essas coisas acontecem. Obviamente que é um perfil de investidor, assim, que opera mais renda variável, que gosta mais de risco, tem o pessoal que opera juros, mas são coisas que estão dentro da realidade hoje. Claro que nesse exemplo o cara é ultra mega high arrojado. Sim. Pelo amor de Deus, Orlando. Sim. Hoje a gente tem que fazer o Orlando voltar a investir, então não vamos apavorar ele, Matheus. Eu sou um cara arrojado, tá? Tem $2 mil lá na Olha aí. lá, pá. Sou arrojado, calma aí. A gente tem que ir na manha também, Matheus. Vamos. Mais 2 mil na Shiba, tem 2 mil na Shiba também. Na Shiba? O Shiba já é arrojado, tá? Não, é muito. A gente chama já do especulativo, a pimentinha. Pimentinha. Mas a gente tem algumas histórias, assim, várias histórias, assim, principalmente na parte de clientes, porque, como eu disse antes, cada cliente, cada investidor tem o seu modelo, tem o seu tipo de gerenciar o portfólio, tem os que delegam mais para nós, né? Tem os também que usam a gente muito mais para consultar alguma informação. Então não tem nenhum, né, modelo assim, né, A, B ou C. E tem história, assim, já há uns 2 anos, mais ou menos, né? Não sei se você sabe o que é o trade. Sim. Day trade. Sim. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma forma muito rápida de quebrar, tá? Alguns vendem cursos aí na internet, olha como ganhar dinheiro com day trade, aí tem os caras lá andando de Porsche, Lamborghini, né? Aí o cara fazendo trade aqui no celular, olha aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas fato é que esse cliente X, né, usava a gente muito mais como apoio ferramental, assim, e ele operava mesmo, sabe? E quando ele começou na nossa assessoria, né, ele já era atendido por bancos, né? Tinha outra assessoria da XP lá também que não dava muita atenção, e ele gostou da gente, tinha um patrimônio que foi herdado, então era um patrimônio bem relevante, e ele colocou tudo pro jogo, tudo pro day trade, né? E eu lembro que ele mandou uma foto para nós na época. Sério? Não era nem eu diretamente assessorando ele. Mas eu vi a foto, assim, o setup que eles chamam, né? Eram mais ou menos umas... Sem mentira, ele não tem 12 telas, tá? Ele tem, acho que umas... 4. É 4, tá? Esse cara tinha 12 telas, mínimo, tá? Era uma sala, assim, enorme. E aí, rapaz, eu olhei, que isso, cara? E operando. E esse cara perdeu, acho que é tranquilo falar número, assim, ele perdeu 7 milhões no day trade ao longo de 2 anos, tá? E nota, ele chegou na nossa assessoria com 7. Ele tinha herdado 14. Sim. E derreteu tudo em especulação, né? E a gente avisando, né? Nosso trabalho também, olha... É muito arriscado. Eu ia te perguntar exatamente isso, de você, porque vou te dar uma situação que aconteceu entre eu e você. Que eu lembro que teve uma notícia recentemente lá na loja americana, né? Que trocou aquele... Acho que foi quem que trocou? Trocou, se não me engano, era o CEO, se não me engano. Eu acho que é do CEO. Meu pai me mandou e falou assim, vamos investir na Americanas. Aí eu te falei o valor. Aí você, João... Só que ele não queria falar um nem. Sim. Mas era tipo, foge, não faça isso. Aí eu falei, cara, meu pai quer, cara. Não, vamos botar. Aí, tipo assim, ele falou pra mim, vamos botar 3% do valor que meu pai queria botar. Aí, tipo assim, eu queria saber como é que esse relacionamento com a pessoa, que fala, o cliente fala assim, quero fazer isso. E vocês olham e falam assim, cara, isso aqui tu vai perder tudo. Vamos pegar essa mesma situação, João.
falei ali, ó, vamos colocar 3% desse valor. Foi. Mas e se tu me respondesse o seguinte, olha, meu pai quer comprar e é isso aí, o que eu ia fazer? Exato. Beleza? Meu papel aqui é, ó, vou dar uma visão, minha opinião do que eu vejo, mas o dinheiro ainda é do cliente, né? O patrimônio é do cliente. Então é o que acontecia, né? O que aconteceu nesse caso entre vários outros, Mas infelizmente. Você emite a sua opinião sabendo como é que é o perfil do teu cliente ou para qualquer É um tipo mix. de perfil? É um mix, assim, Orlando. Sim, eu sempre considero, a gente sempre considera o perfil do cliente, né? O que ele já está acostumado a fazer, o conhecimento dele também. Sim. Isso é muito importante, né? E aí a gente faz uma análise também do ativo, do mercado, né? E dá a nossa opinião. Obviamente, né? A gente ainda não tem bola de cristal, né, Matheus? Uma hora a gente vai ter e aí vai estar todo mundo na boa. Mas enquanto a gente não tem a bola de cristal, né, a gente vai tentar fazer uma projeção, mas que não é nada certo, ainda mais quando se trata de renda variável, que né, tem uma volatilidade imensa. Mas é uma análise, acaba sendo, né, um pouco tangível, mas também tem o intangível ali, né? Que a gente é mais abstrato, assim, essa análise. Então, foi esse exemplo, assim, João, né? Acabei que seria melhor se não tivesse colocado nada, né? Mas... Pelo menos também não colocou. Ele avisou. Pelo menos não colocamos Ele tudo. avisou mesmo, falou, ó. Não. Eu falei, cara, ele quer, cara. Pelo menos eu consegui ali, ó, ser um anjinho e... Mas vou te falar, ele nem sabe do valor que eu vou dar. Eu fui na tua, eu nem falei pra ele. Nem falou nada, né? Ele falou, bota X. Aí eu falei pro Renan, vá. Capaz? Não faz isso. Vai isso Tinha não. que ter investido na Coca-Cola quando o Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola da mesa e botou no chão. E botou no chão. Aquela caiu, aí depois verdade, voltou. verdade. Mas é isso, né? Infelizmente, nesses casos... Né? Umas coisas doidinhas, cai tudo, né? É muito rápido, é muito dinâmico, né? E a gente fala que o importante para o investidor também, né? Quando a gente começa a entrar um pouco assim em estratégia, né? Pega os maiores referências dos investimentos mundo afora, são as pessoas que mais tiveram paciência. Né? Então pega ali o Luiz Barsi, pega o Warren Buffett, né? São mega investidores, né? Já de anos. A estratégia deles muitas vezes, né, era ali, ter paciência, ter uma tese, né? Eventualmente fazer alguma realocação de portfólio, mas não ficar no day trade, né, ali na especulação, né, porque daí começa a virar uma aposta e aí tudo perde sentido, né, daí tá agindo muito mais pela emoção do que por alguma estratégia, né. Perfeito. Eu acho que todo investidor, assim, antes de... o que o Renan comentou, são histórias muito específicas de caras que, assim, eles teriam feito muito pior sozinho, talvez. Mas, cara, a gente já salvou muito investidor com questões assim. O cara quer colocar tudo em cripto quando a cripto tá bombando. Cara, não. Peraí, vamos voltar lá atrás. O que a gente estabeleceu para os seus objetivos? Não quer te aposentar daqui a 6 anos? Cara, tá aqui os números. Se a gente continuar fazendo exatamente isso, 6 anos tá aposentado. Né? Por que tu quer mudar o plano? Então a gente fala que antes de tentar fazer a operação, tentar montar a carteira, tu tem que ter um plano de bordo. Que é para saber para onde teu barco vai e quanto tempo ele chega lá. Certo? Então, quando tu tem isso pré-estabelecido, não importa se a maré tá balançando, se faz sol, se faz chuva, cara, a gente vai continuar na nossa direção. Né? Então, muitas vezes o barco ele vai mais lento, às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais rápido e volta. Então, tudo vai dependendo do perfil, mas isso tem que ser alinhado antes. Sim. Né? Que é justamente... Não é só questão de perfil, tem que ter o objetivo e o específico. Então, por exemplo, o investidor que vai se aposentar em 10 anos é diferente do investidor que vai aposentar em 3. Sim. Né? Então, a gente tem que ter uma métrica, por exemplo, de aporte, que é quanto dinheiro ele vai colocar todo mês ali, além do rendimento que a gente está entregando para ele. Né? Mas, cara, acho que hoje trazendo o exemplo do nosso amigo Orlando, né? Cara, poderia estar ganhando o dobro da poupança com o juro que a gente tem atualmente. Tranquilo, o dobro. Consegue bater 1%, 1%? Consegue, de sim. maneira tranquila. O Selic aí batendo 15%, isso, é factível. Hoje a gente está hoje é o melhor momento para o perfil conservador para estar investindo. CDB, fundo de investimento imobiliário. A gente chama assim, carteirinha bundinha na parede, entendeu? Tranquilo, o conservador vai tirar aí 1% para mais ao mês, muitas vezes até de forma isenta, líquido de imposto, sabe? Então o cenário hoje é muito fácil assim para montar uma carteira mais conservadora e acho que é importante também, né, a gente
não tá aqui para vender sonho também, né? No mercado não existe nada grátis. Então, tudo, né, o que tem mais chance de retorno tem mais risco. Seja na renda variável, seja na renda fixa, né, próprio Bitcoin, né, criptomoedas, né, é uma chance de ganhar absurda. Sim. Mas um risco também. Então, a gente tem que ter sempre esse olho no risco para saber muito bem quando indicar algum produto X, algum produto YZ, né? Não é à toa que a gente tem um comitê de alocação do escritório, que tem a XP como corretora, né? E a XP, né, é uma multiplataforma, então ela tem produtos variados, não somente dela, dentro da XP, de outros bancos, de outros fundos, enfim. Então, nem tudo que está dentro ali é para todos os perfis. Então, o que a gente faz? A gente pega, tem mais um filtro ainda dentro do escritório da Avel, que a gente vai fazer uma análise. O que vai fazer sentido para os clientes que a gente tem dentro da nossa base aqui dos 15 bi. Né? A gente faz um filtro para N perfis, assim, tenta pelo menos padronizar alguma coisa, isso no mês a mês, né? E aí sim a gente vai ter assim, um portfólio recomendado, né? Dependendo do cenário, objetivo e perfil de cliente. Pensei que tu ia perguntar uma coisa. O que eu queria falar com vocês é um assunto que não tá nem na tua pauta, mas eu tava conversando hoje com o Silvestre, conversei hoje mais cedo, a gente tava trocando ideia sobre isso, porque antes de a gente vir pra cá, a gente tava trocando ideia nós 4, então você comecei a ver o pessoal lá fora, realmente sobre isso, a gente tava falando sobre investimento, eles estavam querendo começar a investir, etc. E a gente tava trocando ideia, porque da última vez que teve um tempo atrás, veio um convidado aqui chamado Alfredo, e a gente falou muito sobre inteligência artificial. E eu queria saber se vocês já existe alguma coisa dentro da XP ou dentro da assessoria da XP, da Avel, que auxilia vocês hoje, mas ou não, ainda não é uma coisa muito assertiva, e se isso atrapalha quem está começando, porque hoje, querendo ou não, é um gatilho e é uma assistência para todo mundo. A pessoa quer aprender uma coisa nova, ela vai lá, pergunta pro chat, outras inteligências artificiais para ver como é que começa, e isso é um risco, entendeu? Sim. Cara, hoje, assim, em termos de operação, a gente tem uma mesa de operação de renda variável que opera, tá, com robôs automatizados e operações de IA também. Assim, tem dado muito certo, né, os resultados eles falam por si só. Né? Então, obviamente, cada investidor, dependendo de quando entra, ele tem um resultado, mas isso é um perfil muito específico de investidor que opera com esse tipo de robô IA. Tá? Então, mais para renda variável mesmo. Para renda fixa e fundos, o que a gente pode usar é para otimizar a informação. Né? Então, por exemplo, assim, o investidor que ele é mais leigo, ele pode usar a inteligência artificial para ir lá e fazer uma pergunta. Né? Por exemplo, o que é um CDB? Né? O que é uma LCI? O que é uma LCA? Provavelmente ele vai pegar como base Ambima ou sites certificados, B3, ele vai conseguir extrair essa informação. Então, facilita o entendimento, ou se a pessoa quiser colocar assim, me explique como se eu fosse uma criança, o que é um fundo imobiliário, né? Ele pode fazer isso e ter a informação ali, né? A gente usa muito mais para trabalhos manuais. Sim. Então, assim, automatizar planilha, automatizar estudo, rebalanceamento de carteira, mas não de fato a IA que toma a decisão final. Né? Então a gente usa como operacional e a parte de conhecimento técnico específico deixa com a gente. Acho que ainda não tem esse aprofundamento assim em renda variável. Até para nossa profissão, né? Eventualmente tem a pergunta, olha, será que vai existir ali o contador, vai existir o assessor de investimento, será que vai? E pela minha leitura, assim, o que a gente conversa é que vai continuar existindo a gente, porque é meio difícil, né? Ter uma inteligência ali, por mais que detenha todas as respostas possíveis do mundo, né? Muitas vezes não vai ter o contato humanizado que, querendo ou não, vai fazer a diferença, né? Com certeza. Na relação, mas é uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta. Se você usar ao seu favor, você consegue ser uma ferramenta. Para todas as E você falou uma coisa muito interessante, que é de resumir a informação ou passar a informação de uma maneira mais detalhada. Sim. Entendeu? E eu queria até que é um caso do meu cunhado, como é que vocês lidam de quando você, eu sou novo cliente de vocês, mas sou um cara muito conservador, mas vocês às vezes veem oportunidades que são passíveis um pouco de um risco. Como é que é essa conversa junto ao cliente conservador, que convenhamos, né? É o dinheiro da pessoa. Então, o cara às vezes tem muito receio de investir de uma maneira mais árdua, né? Sim. Boa.
Cara, eu acho que é legal de trazer assim, essa parte de montar o planejamento financeiro é o Renan que faz. Então, Entendi. é o plano de bordo que a gente conversou. Aham. Né? Agora, quando surgem oportunidades, cara, raramente a gente vai apresentar uma oportunidade de renda variável ou uma oportunidade mais arrojada para um cara que é conservador. Entendi. Então vocês não... isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito Sim, bom. independente. Você, É que depende pra quem, entendi. assim. Pô, É. tem gente que gosta de uísque, tem gente que Entendi. gosta de vinho, tem gente que não bebe. Então, Entendi. cara, às vezes vai ser até perda de tempo pro investidor e pra gente. Então, a gente sempre faz essa pergunta. Cara, tu tem esse perfil, mas antes de, obviamente, apresentar qualquer coisa, mas será que se aparecer uma oportunidade de tal outra forma, tu vai querer? Cara, não quero correr risco. Aí, não apresenta, evita... Combinado. É. O combinado não sai caro, a gente fala isso, sabe? Então, a nossa abordagem, assim, principalmente nas primeiras conversas, quando tá começando o relacionamento com o cliente, para daí sim realizar assessoria no dia a dia, a gente já começa a mapear tudo isso, sabe? Olha, perfil, risco, tudo isso para que a gente saiba o que apresentar. Né? Porque se o cliente ele é ultra conservador, perfil Orlando, e eu Renan, eu acho, não sei, pra mim, vamos colocar uma tese aqui, acho que a ação X vai triplicar de tamanho em 6 meses. Mas é um achismo meu, tudo bem, eu posso ter um fundamento ali e tudo mais, tá muito barato, mas eu não tenho garantia alguma. Mas eu não sou louco de recomendar ali pro Orlando, porque aí o Orlando vai lá, investe, né, tá com uma expectativa, o mercado daí não colabora, tem uma fala de um presidente aí, de um ministro, ou alguém lá fora, né, dá uma louca e o mercado azeda, e aí o Orlando vai ficar de mal comigo. Então, então a gente sempre tenta, né, o máximo possível respeitar o perfil do cliente, né, mas a gente sempre fica bem aberto. Né, muitas vezes tem os perfis conservadores, né, ou moderados, que chegam para nós, ouvi falar um pouco de criptomoeda, ouvi falar em operação XYZ, e a gente vai dar a nossa opinião, e a nossa, né, responsabilidade também é explicar nos detalhes para o cliente, porque daí sim, olha, quero dar um passo adiante. Aí beleza, a gente pode fazer algum combinado com o cliente, mas sempre nesse contato. Não, na verdade, tá falando porque eu sou conservador, mas assim, eu gosto de dar uma diversificada assim, né? Claro que na renda variável vai ser, sei lá, 5%. Bem menos. No máximo 10%. Isso, e olha lá. 90% na poupança, 5% na caixinha do Nubank, entendeu? E os outros 5%... Roxinha não tem não. Mas por exemplo, olha só. Se eu tenho R$1.000 lá na renda variável, tenho R$1.000 na renda variável lá, aí tá investido R$1.000 no determinado, sei lá, no ouro, por exemplo. Aí ele teve uma queda, botei R$1.000, no dia seguinte teve uma queda de 50% do ouro. Para eu poder recuperar esses 50% desses R$1.000, na verdade já não tem que subir 50%, ele tem que subir 100%. Sim. Exato. O que vocês fazem, né, para poder assim auxiliar para que o seu cliente, nesse caso para que eu tente voltar esses R$1.000? Vocês pegam esses R$500 que sobraram e começam a distribuir entre as carteiras ali para poder voltar ao patamar que eu tinha antes, ou deixa estabilizar ali e esperar voltar boa daqui a 2, 3 anos, enfim. Boa. Qual é a sugestão que vocês fazem? Boa. Vocês dão? Vai sempre depender também, tá? Eu normalmente, quando tem alguma parte da carteira que infelizmente não foi como esperado, pode ter caído, pode ter acontecido algo, primeira coisa é entrar em contato com o cliente e falar, olha, Orlando, seguinte, aconteceu isso, caiu tanto. O que tu quer fazer? Como tu tá se sentindo? Porque vai ter cliente nesse momento... Aí eu posso ser o psicólogo, né? Eu posso ser... Aí a gente se vira na profissão. Mas por que eu faço isso, Orlando? Porque, eventualmente, o cliente pode falar, olha, cliente, tô acreditando no ouro. Se caiu, eu quero comprar mais. E quero comprar mais agora. Vamos fazer um preço médio, melhorar o preço médio. Mas também tem cliente que pode perguntar, Renan, né? Soltei o agora, acho que foi o primeiro, então me contendo. Renan, olha, quero recuperar essa grana. O que dá pra fazer? Aí a gente abre o leque. Entendi. Então, assim, só pra... Não chega a ter um padrão, né, nesses casos, assim, Orlando, porque no final a gente tenta sempre, eu acho que ver o que o cliente tá pra atender a expectativa dele, assim, sabe? Sim, e geralmente, olha, né, essa é uma questão que você trouxe, uma situação que acontece, né? Só que quando o cliente ele começa com a gente,
O cliente começou com a gente do zero. Esse cara, ele já vai ter um plano de bordo para se isso acontecer. Ele já sabe que isso pode acontecer. Então, quando chegar no momento, provavelmente a gente vai comprar mais. Tá? A não ser que você trouxe o exemplo do ouro, que acaba sendo uma commodity, né? Então, é uma reserva de valor. Então, o ouro, ele é um exemplo específico, mas vamos pegar uma empresa. Né? Então, se for pegar uma empresa, a gente vai olhar para a empresa. Cara, essa empresa... Não pegar a empresa para não fazer uma propaganda, né? Ativo. Não tem problema, vai pegar uma empresa, vamos pegar aqui a Avel 3, tá? Nosso escritório que futuramente vai abrir capital. A gente pega a Avel 3 e, cara, caiu ali 20%, mas a empresa continua dando lucro, cara, o patrimônio subindo, a empresa tá indo bem, contratando gente, vamos comprar mais, porque tá no plano. Tu pega esses 20% que caiu, compra mais. Porque quando a empresa voltar ao valor real... tu já vai ter um preço médio mais abaixo e vai ganhar mais dinheiro. Entendi. Então, tudo tem que ser alinhado antes, mas obviamente tem esses casos quando o investidor ou ele trabalhava sozinho e ele começa a trabalhar com a gente, ou vem de outra assessoria, né, que não tinha um planejamento, ou vem de banco e comprou alguma coisa lá que realmente caiu, não tá indo bem. Aí a gente tem que fazer um plano de contenção que geralmente é quando o paciente chega mal no hospital, né? Tá, beleza, primeiro aqui vamos ver como é que tá, pegar os exames ali, tá, beleza, vamos montar agora o planejamento desse cara, vamos ou comprar aos poucos ou vender aos poucos, né, e ir arrumando a carteira ao longo do tempo. Que inclusive foi muito o que aconteceu quando o João veio trabalhar com a gente. Foi mesmo. Cara? Pô, a gente, se for pegar a rentabilidade pré-Avel e pós-Avel, a gente basicamente dobrou. Tá? Então, isso a gente fez aos poucos. Pô, demorou uns 3, 4 meses. Incomodava o João. Esse investimento dele gastou lá em Paris no ano passado, lá em Portugal. Fiquei sabendo. Tudo Cristiano Ronaldo lá, gastou tudo no Cristiano Ronaldo. Virei pro Renan, tem que tirar um dinheiro daí. Por viajar. Valeu a pena. Valeu. Todo dinheiro gasto em viagem. Que eu voltei de coisa do Cristiano Ronaldo, tu não tem noção, irmão. Só não comprou o Cristiano Ronaldo porque ele não tava lá. Tá com o quarto cheio lá, edredom, quadro, fui com uma mala, voltei com 4, irmão. Rapaz do céu, o amigo gosta do Cristiano. Não, mas acho que colaborando com a resposta do Matheus, é por aí, assim, a gente sempre tenta o máximo possível, né, ter o contato ali com o cliente mesmo e ter esse contato, assim, sabe, humanizado mesmo, para daí ter o plano de voo, né, saber, olha, é isso, né, tem essas situações que dá para fazer, o que tu acha? Então a gente sempre joga também pro cliente, né, a gente não detém todas as respostas do mundo, né, porque não é possível. Não tem, senão a gente não já estaria, sei lá, não precisaria trabalhar, né? E, sabe, então é o contato com o cliente que vai fazer a diferença no dia a dia, sabe? E uma coisa que o João comentou no começo, né? Nossa, a diferença até tinha assessoria da XP anteriormente. Sim, era um escritório vinculado à XP. E era bem semelhante ao banco. Muito semelhante. Falou. Isso porque, né? Um dos diferenciais aí, falando mais, não no atendimento do cliente, mas sim da nossa empresa, é que a gente não contrata funcionários de banco, né? O que acontece muitas vezes no mercado financeiro, principalmente nas assessorias, né? Agora as grandes, XP e BTG. Muitos escritórios acabam adquirindo ali os bancários, né? Ex-bancários que fizeram uma carteira no banco, né? E aí esse cara acaba vindo assim com uma cultura do banco, né? De talvez não ter tanto contato com o cliente, talvez ali de estar, né? Infelizmente ali empurrando produto, sabe? E a gente não tem esse modelo dentro do nosso escritório. Como é que a gente faz, então? A gente forma o assessor. Então, o assessor, muitas vezes, nunca trabalhou no banco, nunca trabalhou em outra assessoria, em muitos dos casos. Só que a gente tem dentro do escritório, nós somos o único escritório da XP, e a gente serve de exemplo, inclusive, para a XP, e atualmente até mercado financeiro, né, no que tange assessoria, de como criar essa esteira de formação de assessores. Né? Nós somos a casa que mais forma assessores no país inteiro. Então, legal. A gente, né, e o bom é que daí a gente consegue moldar com que o assessor tenha a cultura da empresa, né, e não tem essa cultura de banco enraizada, assim, sabe? Um vício, né? Um vício, exatamente. Um vício. Então, não é à toa que ano passado ficou com... foi a maioria, se não me engano, foram 14 assessores dentro do top 100 da XP, dos 100 melhores. E você foi um deles que eu sei. 3 vezes. 3 vezes já, então... Eu sei que você foi um deles. Já estamos aí nos pódios já há algum tempo, mas é devido à cultura, assim. Acho que mesma coisa... Aqui no Grupo Viriato, a cultura da empresa também diz muito, né?
Quero começar a falar de... Claro que a gente tá falando de algumas coisas mais técnicas, mas eu queria falar de algumas coisas um pouco mais técnicas, né? Falar de inflação, falar Selic, etc. Eu queria começar a falar da inflação. A inflação já tem um tempo que tá aumentando cada vez mais. E eu queria saber o que de forma bem objetiva, para uma pessoa que esteja vendo o podcast e não entenda, como é que isso muda na vida do investidor. Eu vou começar a investir agora, eu quero entender o que a inflação alta muda na minha vida. Se vocês puderem, de forma objetiva. Eu vou dar a palavra pro meu especialista de renda fixa aqui. Então, ótimo isso. Vamos lá, Matheus. Legal. Cara, acho que é importante trazer, primeiramente, o que é inflação. O pessoal fala inflação, PIB, Selic e tal. Inflação nada mais é do que... a gente traz uma sigla que é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE. Não sei se vocês já receberam em casa o pessoal que vai lá e anota. Quanto é que tá teu aluguel? Quanto é que tá a luz? Esse cara, ele acaba trazendo o aumento de preço da cesta de consumo básica do brasileiro. Então, se tu entrar lá no IBGE, tu vai ver os pesos da inflação. Quanto que é alimento, quanto que é energia, quanto que é moradia, quanto que é viagem. Então, tem os alimentos específicos. Então, isso é inflação. Nada mais é do que o preço das coisas que a gente utiliza subindo. E qual que é o grande problema disso? Se as coisas estão subindo de preço e o nosso dinheiro ele não está subindo acima desse consumo de valor, a gente vai acabar cada vez mais tendo uma qualidade de vida menor, e o nosso dinheiro vai valer menos. Então, basicamente isso é a inflação, tá? E ela vai acontecer querendo ou não. Então, exemplo, eu gosto de trazer sempre o conceito de juro real, que é o quê? Quanto que o investidor ganha acima da inflação. Então, vou dar um exemplo. Orlando. Se a gente tem uma poupança Tô tirando Orlando hoje pra cá. Ele vai terminar... Não, tá certo. o cara que é conservador. É um exemplo. Mas a gente vai pegar um exemplo de 6%. Pô, a gente tem uma poupança pagando 6% e a gente tem uma inflação de 4%. O que significa? Esse investidor está ganhando 2% de juro real. É o quanto o dinheiro dele cresceu de verdade em relação àquela moeda. Então, isso é inflação. Agora, falar de inflação no Brasil, principalmente projeção, de onde é que a gente veio, é mais complexo. Por quê? Além da questão de aumento de preço, que a gente vem vendo desde o ano passado até agora, a gente teve uma alta, a gente está hoje em 5,53% de inflação. Inclusive, no último relatório que o Banco Central ele emitiu, a gente teve uma queda. Sim. Se a gente for pegar o relatório do mês passado, mês retrasado, estava 5,60, 5,60 e pouquinhos. Então, significa que a gente veio de 2024 de uma alta, e aí, assim, são milhares os fatores que fazem a inflação subir, desde a parte de quebra de safra agrícola, que é alimento, não tem como fugir, aumento de dólar, porque a gente tem que, naturalmente, a gente exporta e importa muita coisa, então o aumento da moeda ele faz essa pressão também nos preços de commodity brasileira. E às vezes não tem nem tanto a ver com o governo, tá? Às vezes o governo, se ele fizer A ou B, no final das contas vai dar a mesma coisa de inflação. Obviamente que a gente tem questão fiscal que afeta, né? E como é que afeta esse fiscal hoje dentro do Brasil? Imagina que o nosso governo ele é uma empresa. Então, se a gente tem uma empresa que está gastando mais dinheiro, né, tá pegando mais dívida, ela vai ter que tirar mais dinheiro do bolso. Né? Só que, muitas vezes, o que o nosso governo faz? Além dele imprimir título público, que é a forma de captação, ele também imprime dinheiro, imprime capital. Então, a injeção de moeda faz com que a moeda desvalorize. Por quê? Se tu tem... o mesmo nível de produção agrícola, de alimento, de energia, de moradia, mas tu tem mais dinheiro, cara, automaticamente esse pessoal ele vai ter que aumentar o preço, porque senão não vai bater as contas. Né? Então, é um conjunto de fatores que fez a nossa inflação subir do ano passado para cá. Tá? Mas, olhando-se para o futuro, é legal trazer que, cara, a gente já tá, esse ano ele tá sendo muito mais proveitoso pra gente, pros investidores, porque o nosso juro futuro e a inflação futura, que é a expectativa de inflação em Selic, já está caindo. Então, isso acaba que o mercado esse ano, para quem está acompanhando aí noticiário, principais sites de notícia,
a gente bateu o recorde na Bolsa agora, 140 mil pontos. Né? E é por já estar projetando esse futuro um pouco melhor. Né? E aí também não tem tanto a ver com questões de melhoria do governo. Tem a ver com o governo, mas pelo que você está me falando, não. É uma coisa mais... Sim. É global, né? A global, isso. A gente teve recentemente aí essas altas e também queda da inflação muito puxado, se a gente for pegar por conta de queda de moeda. A gente teve o dólar reduzindo o preço, então pra gente acaba ficando mais vantajoso. A gente teve melhores safras também esse ano. Inclusive, a gente conversa muito com gestores de agronegócio, o que acaba sendo engraçado, porque às vezes eu tô lá no mercado financeiro, lá nas telas, aí depois a gente tá conversando com um cara do agro totalmente diferente. Gosta de tomar cachaça, mas entende da parte do agro. E assim, é legal de se entender que esses fatores acabam sendo positivos pra gente e também acaba sendo um momento, uma janela de entrada, uma última janela de entrada para aquele investidor que quer ter renda fixa, por exemplo, do Tesouro pagando bem. Entendi. Porque se a gente tiver uma inflação caindo no ano que vem, não precisa cair tanto, tá? Só basta ser melhor do que é o que é a expectativa. E se a gente tiver, né, um governo que ele seja mais consciente em termos de gasto financeiro, a gente vai começar a ver os nossos juros, a nossa Selic do país caindo. Quando a Selic cai, é régua de mercado. A Selic está em 14,75, todo mundo que vai oferecer renda fixa tem que estar ali para cima. O que vai acontecer? Aí para 12, 11, 10, isso aí jogando para 2, 3 anos. Então o que vai acontecer? Todo o mercado vai pagar menos em renda fixa. E aí, obviamente, o investidor lá na ponta também vai receber menos. Então, esse ano específico, o ano passado, foi uma baita janela de entrada para quem quer comprar fundo imobiliário, ações, renda fixa pagando bem. E eu acho que é isso, cara. Só tem que entender o teu perfil e embarcar, né? É isso que você está fazendo, é totalmente uma projeção que pode ser mudada a qualquer momento. Exato. Então você que está vendo isso, tudo isso pode mudar. Até quando o episódio sair, isso tudo pode mudar. Exatamente. Tudo. E é uma loucura isso, né? Sim. Mas você falou, eu não ia nem entrar nesse tema agora, mas tá te cortando, desculpa se você perguntar alguma coisa. Não, pode seguir. Mas você falou um pouco sobre a questão da influência do governo em relação à Selic, em relação à inflação. E eu queria entender um pouco, se você puder de maneira bem apartidária, eu acho que é a nossa maior tendência que a gente tem aqui, né, de falar as coisas. Por exemplo, a gente fez um episódio sobre reforma tributária. Sim. Cara, a gente fez um episódio sobre reforma tributária e a gente não falou se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. A gente explicou o nosso ponto de vista e coisas que vão acontecer. Não falamos se é uma coisa que... e que ela é uma realidade. Apenas isso. Foi um episódio pra gente explicar isso. Então, acho que a gente trocar uma ideia de, tipo, as principais mudanças na parte da economia, do Ministério da Economia de 2022 para cá e de 2022 para trás. Claro que tem a questão da pandemia, que influencia nessa questão, mas eu queria entender mais ou menos no aspecto de vocês, nesses valores, porque hoje você está me falando que algo a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Porém, também não é por conta de um governo bom ou ruim. Sim. Na verdade, a gente fala que é uma luz no fim do túnel, mas nada mais é do que a gente tinha uma expectativa de ser ruim 10x e foi ruim 3x e o mercado já ficou animado, entendeu? Então, assim, não que tenha sido um ano bom, que tenha começado um ano bom, mas a expectativa estava desalinhada com o que foi a realidade. Perfeito? E aí, obviamente, o mercado ele acaba se ajustando antes. O que a gente vê em termos de governo, o que acontece? Hoje, quando a gente fala de direita, esquerda, centro, o mercado, obviamente, ele vai ser mais favorável a centro. Sim. Tá? Mas não é direita? Não, cara, é centro. Por quê? Porque o mercado, na verdade, ele quer que as empresas elas tenham um caminho livre para correr. Também, se for olhar assim, as empresas querem ter esse caminho livre para crescer e não quer ter tanto conflito. Sim. Então, assim, quanto menos conflito, menos ruído, o mercado, geralmente, roda melhor. Entendi. Tá? Então, hoje, a gente fala também, a gente tem que pesquisar sobre projeções eleitorais. Tá? Eu tive agora no Chile na semana passada, tive uma conversa com uma gestora, que também é do Brasil, mas tem operação lá, e eles fizeram uma projeção, né, pegando as principais
que a gente tem tanto questão de consultoria, quanto eles fazem as pesquisas, né? E a gente vê que a popularidade do governo atual, ele vem caindo. Né? Então, se a gente for pegar de 2022 para cá, né, ela vem caindo de forma consecutiva todos os meses. Né? E isso são justamente por conta das tomadas de decisões que foram feitas até agora. Né? E aí não sou eu que estou falando, são pesquisas. Sim, né? dados, exato. Dados. E aí o que a gente vê pela frente, 2026, com as eleições? A gente vê duas frentes, né? Então falando de nomes aqui, Bolsonaro e Tarcísio, né? Que podem se juntar, eles podem se separar e atuar cada um de um lado, mas o mercado ele acaba enxergando isso e também acaba enxergando como que esses dois possíveis novos presidentes podem operar. Entendeu? Então, será que vai dar incentivo pro lado A, pro lado B? Né? Será que a gente vai conseguir ter mais alívio fiscal? Como é que vão funcionar as coisas? E o mercado faz uma projeção, que nada mais é uma projeção. Igual a forma que você falou. Quando começou 2022, tinha uma projeção, esperava-se muito ruim. Tá ruim. Tá ruim, mas existe aí, mas também muito por conta, levado por questões de fatores externos também, né? Sim. Exatamente isso. Então, a questão da expectativa, ela foi quebrada e isso foi positivo pra gente. E essas projeções também ajudam. Sim. A gente ter essa questão de ter novos governos entrando, a gente ter uma política fiscal melhorando, isso aí acaba sendo positivo. Obviamente que a gente tem que ver na ponta o resultado, né? Até perguntar uma coisa, tô olhando pra minha cara, desculpa. Enfim. Eu queria falar, já que a gente tá falando de governo, vou falar do governo Trump logo de uma vez, vamos tirar esse elefante dentro dessa sala, vamos falar, tá dando o que falar, motivo de muita coisa tá acontecendo, o dólar está caindo, as coisas, Bitcoin cresceu, hoje, no dia de hoje, dia 21/5, o Renan me mandou uma mensagem maravilhosa, o máximo histórica do Bitcoin. Opa, caramba, eita. Exato. E então eu queria falar sobre vocês que um aspecto mais econômico disso e como isso influencia o Brasil. Como é que isso vocês enxergam que isso está influenciando o Brasil? Em relação ao tarifaço. Exatamente. É importante salientar que no Brasil, né, tem relações comerciais, óbvio, mas em relação às tarifas não foi nada até o momento de impacto direto. Né? Se tiver algum impacto, vai ser algo muito mais indireto, que vai bater um pouco no dólar, vai bater um pouco na inflação e por aí vai, sabe? A gente ainda não tem nenhuma prova, assim, que está sendo diretamente. Sim. Óbvio, né? A gente teve ali um ruído, né, no mercado, principalmente lá fora, quando a gente fala de mercado acionário, principalmente, lá caiu, despencou, quando lançou ali, teve o tarifaço, como é o tarifaço day? Não sei, foi o dia do... Eu tenho o termo ali que me fugiu o nome, teve né? a placa. Exato, verdade. teve a plaquinha ali, mega polêmico. Aquele dia ali o mercado lá fora despencou e aqui não foi tanto, porque, novamente, não tem nenhum impacto direto, né, naquelas tarifas e também porque aqui já estava muito barato, tá? Aqui já tá o caos, sabe? Sim. Então aqui a gente já tá operando assim numa projeção bem ruim. E, novamente, o que eu sempre tento trazer para o investidor, independente do perfil, né? Independente se é somente renda fixa, somente renda variável, ambos, enfim... O mercado financeiro, ele sempre trabalha com projeções. O mercado financeiro não está nem aí, né? Quando a gente fala de investimentos, não está nem aí para o passado, que aconteceu lá nos anos 80. Para o futuro, não tá, pro presente, desculpa, não está dando tanta luz ao presente, somente se acontece algo totalmente inesperado. Né? Olha, deram um tiro no Trump lá, o cara morreu. Aí tá, era algo totalmente inesperado, e aí o mercado vai recalcular. Mas o mercado, ele está sempre olhando para frente. Então, hoje, a ação que a gente compra, né, independente da empresa, é sempre uma projeção do que essa empresa vai ser daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Né? A renda fixa, né, tem um modelo um pouco diferente, mas a renda fixa hoje é o prêmio de risco. Né? Quanto mais arriscado tiver aqui a situação fiscal do Brasil, né, tiver mais incertezas, mais essa renda fixa vai pagar, porque, novamente, é projeção, sabe, do que vai acontecer lá na frente. Então, acho que é pelo menos um ponto de vista, assim, que muitas vezes o pessoal fica somente no curto prazismo, né? Olha, se acontecer isso aqui, vai... O mercado tá sempre olhando daqui a 2, 3 anos, né? A pandemia, né? Muita gente ainda lembra da pandemia, né? Quando a gente fala de investimentos, muita gente perdeu muito dinheiro. Mas por que bolsa despencou lá 30%, mais ou menos?
Porque a pandemia nada mais foi do que ali uma expectativa de que, meu Deus, talvez seja o fim do mundo. Sim. Né? Então, é uma projeção e tem que trazer a valor presente Sim. nessa projeção. E aí a gente entra um pouco na matemática, a gente não quer ser tão técnico também, mas traz a valor presente, então aquela ação que vale 50 trazendo a valor presente, porque essa ação vai lucrar menos, vai exportar menos, enfim, entre N fatores, ela não vale mais R$50, ela vale 30. Então, automaticamente ajusta. Perfeito. E outra questão, assim, do tarifaço, ele acaba sendo, obviamente que tu tem que olhar em 3 cenários, que é no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, gerou mais volatilidade do que qualquer outra coisa. Tanto que, cara, no dia seguinte teve mudança, no outro dia teve mudança, mas o que acontece? O Renan comentou uma coisa, o Brasil ele já estava esmagado, tá? Sim. Então, 2024 a gente teve saídas absurdas todos os meses de bilhões para dólar. Né? Então, quando a gente teve principalmente a troca de governo, teve muito dinheiro saindo para dólar. E o que acontece? A gente acha que isso é algo que não acontece no dia a dia, mas muita gente leva dinheiro para fora, e aí quando leva dinheiro para fora, tu tem câmbio. Se tem mais gente comprando, o dólar sobe. Né? E se tu tá vendendo uma ação, tem que ter alguém comprando, Sim. ela vai caindo. Né? Então, o que aconteceu? A gente tem ações, fundos imobiliários caindo e dólar subindo. Né? Então, é o efeito sanfona que a gente fala. Então, muito dinheiro escorreu para lá em 2024. Sim. Quando acontece de, por exemplo, a gente ter muitas tarifas sendo implementadas pelos Estados Unidos, muita incerteza, o investidor, ele às vezes é muito mais... o investidor institucional que opera bilhões, ele é mais apartidário ainda, né? Ele pega o dinheiro de lá, que está sendo maltratado, e joga para países que vão ter taxas maiores. Né? Então, se for pegar ali os países subdesenvolvidos, então, muito dinheiro, quando tu tem muito risco lá nos Estados Unidos, muito dinheiro sai de dólar, volta para real, volta para o México, volta para a Índia, né? Então, que são países ali que, cara, são subdesenvolvidos, mas ainda assim tem um risco ok, né? Não é uma Argentina, por exemplo. E aí tu tem muito dinheiro voltando e a nossa bolsa começa a respirar. Né? Porque já tá tão amassado que ninguém mais quer vender. Quem tinha que sair já saiu. Né? E aí os preços começam a subir. Né? Fundo imobiliário também, cara, nosso IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, ele tá o ano inteiro subindo. Né? Então, se a gente for pegar, isso aí acaba dando um oxigênio pra gente, desse dinheiro voltando a real. E por isso que o dólar também, ele acabou caindo aí e ajudando também os investidores que têm capital Brasil ali, também abre portas para mandar alguma coisa para fora. Mas via de regra, pra gente, a curto prazo até foi positivo. Sim. Né? A longo prazo, que pode afetar, principalmente quando a gente fala de balança comercial, assim, de exportação, importação, se tiver algum tipo de taxação pra gente, o que pode acontecer? Os preços, eles vão acabar subindo, né? Que naturalmente, se a gente, por exemplo, que nem petróleo, que às vezes a gente manda pra fora e depois traz de volta, muitas vezes isso aí aumenta o preço pra gente, aumenta o preço da nossa cadeia de consumo também. Mas isso seria mais médio e longo prazo. Só uma pergunta, só pra não sair disso rapidinho, que eu ia perguntar pra vocês, não tá nem aqui. Muito antes desse Tarifaço Day, né? Falou-se que o Brasil vai ter uma taxa lá muito alta, que não sei o que e tal. Muitos países tiveram taxas absurdas, a China foi um caso, e o Brasil teve uma taxa de 10%. Vocês acham que se deve a que essa taxa um pouco mais baixa aqui em relação às demais? Cara, eu diria que o Brasil ele ainda tem muito potencial, principalmente agro e também olhando commodity. Tá? Então, hoje a gente exporta muito para fora ainda. Tá? Então, talvez tu taxar um grande exportador, né, um grande produtor, seja também um problema para os Estados Unidos. Entendi. E via de regra, cara, não era a gente que os Estados Unidos queria atacar. Sim. Né? Então, a gente tá falando de uma briga muito mais direta do que indireta. Tanto que, se a gente for olhar, a grande maioria dos países teve a taxação voltando ao normal ali, depois de uma semana. Né? Então, foi uma briga muito mais específica com a China. A gente começa a entrar nas estratégias, possíveis estratégias do Trump, né? Entendi. Talvez foi tudo uma conspiração ali, enfim, tem as suas teses agora no mercado que está começando a rolar. Uma cortina de fumaça para os outros países, mas para atacar... Pode ter sido Entendi. algo muito mais direcional do que a gente imaginava, sabe? Então,
a estratégia do cara. O cara tem um livro dele, inclusive, né? Como ele negocia. E é bem semelhante ao que está acontecendo, assim. Então, no final pode ser só uma estratégia para atacar a China. Bem no começo do governo dele também, né? Começou o governo e... Mas o mais bizarro é que é isso, né? O que ele tá fazendo já era comunicado, Sim. né, ali na eleição dele. Né? Então não é nada novo, assim, tirado da ideia, da cabeça dele. Vou tarifar Deus e o mundo, agora ferrou todo mundo. Não, já era comunicado, então... Na campanha dele já... Na campanha já foi explicitado isso, então... Acho que é uma estratégia que, né, se a gente for ser otimista, talvez todo mundo vai ficar feliz aí no final, mas a gente tem que aguardar. Enquanto isso, o mercado fica... Essa loucura. Fica essa loucura, assim. Sim. Olhando para dentro da nossa casa, esse escândalo da Previdência, o que impactou na nossa economia, na visão de vocês? Cara, eu diria que isso afeta muito mais a pessoa na ponta, né? Porque se for pegar ali o escândalo e o que se tornou explícito recentemente foi que, cara, tinham tarifas, né, dentro do recebimento do INSS que não estavam de acordo com o que o beneficiado ele iria receber. Então, por exemplo, assim, uma taxa para o sindicato A, B, C e D, né, um seguro para tal coisa. Então, coisas que não foram avisadas antes, né, e aquela pessoa que iria receber o INSS vai ter um desconto, né, no seu recebimento. E isso aí, o que afeta, na verdade? Afeta a pessoa na ponta, né? Obviamente que a gente vai pagar de qualquer forma, né? Então, hoje, quando a gente fala de INSS, cara, o custo previdenciário no nosso país, posso estar errando em percentual, mas ele é, cara, 3, 4 vezes mais do que educação, né? Então, assim, quando a gente fala... Isso é público, né? Dá pra gente buscar lá no Tesouro Transparente, consegue ver o quanto que o governo gasta com educação, saúde, previdência, e previdência é disparado, cara. Disparado o que a gente mais gasta e também o que mais sobe o gasto. Então, imagina que o dinheiro tá entrando, né? E aí, nesse intermédio entre o dinheiro sai do bolso de quem paga imposto e vai pro beneficiário do INSS, tem digamos assim, pegam parte ali do que está sendo entregue pro beneficiário. Então, acaba que, cara, é um problema que ele tem que ser resolvido a longo prazo, mas olhando-se para mercado, hoje não vai afetar tanta coisa, além de oscilação de curto prazo também. Né? Mas, digamos assim, o prejudicial já aconteceu. Né? Já foi pago o imposto, a pessoa recebeu menos, então... Obviamente, vamos ver como é que vai ser o andamento disso, se vai ter, as pessoas vão receber de volta ali o que foi cobrado a mais. Como é que eu ia até perguntar justamente isso para vocês. Se vocês acreditam que isso vai acabar afetando a sustentabilidade fiscal do governo, entendeu? No aspecto para frente, porque muitas pessoas já estão pleiteando os valores, essa revisão de valores. E isso vai acabar impactando na ponta, né? Na ponta direta, né? A gente acredita assim, pro mercado, até agora não teve nenhum impacto, ou quase zero, porque o rombo fiscal aqui nosso já é grande, a nossa dívida já é gigantesca, mas eu acho que vai ser muito mais... e aí a gente começa a entrar um pouco no que está acontecendo, né? Pouco está se falando disso, né? Desse rombo. Né? Tá estourando 1000 coisas aí, várias notícias que não tem nada a ver, e parece que estão deixando de lado um assunto que é ultra mega importante. Do nosso lado, a gente acompanha, né, o mercado, e eu acho que a partir do momento que vai ter uma definição, olha, o rombo foi esse aqui e a medida vai ser essa. Aí sim vai ter um desenrolar pro mercado e o mercado vai ver para onde que vai, sabe? Se vai cair, se vai subir, se vai se manter. Entendi. Mas a gente acredita que provavelmente, como já o mercado está sempre olhando para frente, já está tentando fazer várias projeções, provavelmente não vai ter uma alteração tão grande quando baterem um martelo do que fazer, sabe? Então, estamos há uns 30, 40 minutos falando de loucura, de que tudo pode mudar a qualquer momento. Como é que é lidar nisso no dia a dia? Porque se de vez em quando você vem e fala comigo, você fala assim, não sei se você tá acompanhando o que tá acontecendo. Eu falei, Renan, tô lendo a mensagem que você manda todo dia. Sim. E todo dia bando de coisa vermelha assim, loucura. Então como é que é esse o dia a dia disso aí, sabe? Não se desesperar, porque com certeza
diferente de mim, deve ter muitas pessoas que ficam o tempo todo perguntando A, B, C, D, E de cada coisa que vocês falam, sabe? Sim, boa. Acho que a gente tem rotinas diferentes, né, Matheus? Hoje eu sou assessor, atendo alguns clientes de escritório, mas também toco parte do time da filial de Florianópolis. Então, fundei a filial com outros sócios também. A gente tem filial em Florianópolis, Curitiba, matriz em Porto Alegre. Então, a minha rotina hoje é um pouco assim, misturada, sabe? Tudo junto e misturado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas a dica que eu sempre dou para os assessores, né? Eu acho que logo mais eu passo a palavra para o Matheus para falar a parte dele, que é de especialista, é tu ter certeza que a gente não tem certeza de nada. Cara, quanto antes tu processar essa informação, que a gente não tem certeza de nada, melhor tu vai operar. Sabe? E pode ser até meio estoico isso, né? O estoicismo, né? Aquela linha filosófica, né? Tu tem que se preocupar com o que tá na tua mão. Isso. O que não tá na tua mão, se Lula vai falar X coisa, se Trump vai falar, cara, não tá na tua mão, então não tem que te preocupar, assim. Então eu tento absorver um pouco, assim, no dia a dia, né? Principalmente pros assessores que a gente tem, né? E a maneira também como eu lido até hoje com os clientes é um pouco isso, sabe? A gente tem que gostar também, tem que ser meio louco. Eu acho que todo mundo é meio louco no mercado financeiro, não tem como. Tem que ser, né, cara? Tem que estar ser ligado em tudo, né? Tem que ser meio maluco, mas gostar, assim, acho que da vivência e de operar essa incerteza, sabe? Mas eu gosto, assim, claro que também tem que saber lidar, né? Cada um tem o seu gosto maluco, irmão. Cada um. Não tem também. Eu tava olhando ali o podcast ali que vocês fizeram com o Márcio Vilar, pô, o cara correu 7, 8 dias, cara. Aquilo ali pra mim é loucura também, entendeu? Mas ele curte, tá tudo certo. Exato, mas também ele falou também que não gostava de Belo, então é outra loucura, sim. cara, sabe? Então, pra mim é loucura também, tá? Pra mim é loucura, eu vou defender o Belo aqui contigo, tá? Tá certo. Falamos da Selic, falamos de tarifaço, falamos de inflação, não falamos do PIB. Vamos discorrer um pouco sobre PIB, falamos bastante disso. Eu queria entender como o PIB cresceu, esse ano eu sei que o PIB cresceu, e como é que isso influencia mais na economia, isso tem papel do governo? Porque a Selic, mais ou menos, basicamente, não. Sim. A inflação, a gente já entende que muito que não. Mas o PIB tem muito... O governo está presente nisso? Sim. Total. Cara, o governo, ele acaba... Ele consegue, né, influenciar o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, que é basicamente dando incentivo. Eu acho que o formato onde a gente vê que pode ajudar ali as empresas a ter um crescimento é justamente dando incentivo tanto na área fiscal, né? Então, se a gente for puxar para nossa realidade, hoje, quem é que gera, né, esse crescimento? A gente vai pegar o setor agro, setor de infraestrutura, setor imobiliário, né, as empresas que estão principalmente em crescimento também. Então, hoje, se a gente for pegar, por exemplo, o governo ele já influencia, por exemplo, a parte de infraestrutura, que é o quê? Toda a parte de saneamento, toda a parte de energia, toda a parte de rodovias, que ele dá isenção para o investidor que aplica no outro lado nesses tipos de investimento. Entendi. Então, isso é um exemplo de como tu consegue ajudar a um tipo de investimento rodar sozinho. Mas isso não seria meio que, desculpa a palavra, posso estar sendo totalmente leigo aqui, maquiar o PIB? Porque, me corrija se eu estiver errado, tá? O PIB é basicamente o quão a população está crescendo, etc. O país está crescendo, a economia está crescendo. Sim. Se você está pegando um determinado setor e dando um incentivo para crescer, não seria meio que não seria um contexto geral? Não seria o país todo? Seria só determinado segmento? Sim. Às vezes a gente olha assim para os que vão gerar mais resultado. Entendi. Né? Então, por exemplo, o agro, ele é um setor que, se a gente for aplicar, por exemplo, numa LCA, né, ela é isenta. Uma LCA, que é uma renda fixa do setor do agronegócio. Né? Ela é isenta para o investidor pessoa física. Né? Aí a gente consegue ter mais captação para aquele setor consegue investir mais e consegue crescer mais. E da mesma forma, tu acaba criando uma linha de consumo que ela vai ser maior, porque o cara que tem uma fazenda, ele vai ter que ter uma máquina. Então ele vai comprar da indústria. O cara que tem a fazenda, ele vai ter que ter o cara que opera a máquina. Então ele vai dar emprego para alguém. Né? E provavelmente isso vai se tornando de forma escalável. Né? O cara que tem um emprego, ele provavelmente vai fazer outra coisa, vai ter outro gasto. Então,
dar incentivo para essas cadeias que geram mais resultado, que são as cadeias de produção, vai acabar que vai afetar positivamente o crescimento do país e, consecutivamente, o PIB, né? E provavelmente a curto prazo, né? A muito curto prazo. Então... Mas, assim, esses incentivos, talvez, obviamente, não dure tanto tempo. Pode ser por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Como o Brasil ainda tem muito a crescer, eu acredito que isso aí é um processo de longo prazo. Acaba que, para o investidor, é positivo, porque a gente pode investir hoje, um investidor pessoa física, ele consegue ter aplicações com a gente sem pagar nenhum imposto. Hoje tem, por exemplo, fundo de infraestrutura, tu aplica lá, ganho de capital não paga imposto, e dividendo não paga imposto. Então, para o investidor pessoa física, ele tem esse benefício. Sou com música para os meus ouvidos. Então, assim, olhando-se para a questão de PJ também, cara, tem incentivo, paga menos imposto em fundo de infra do que... continua pagando imposto como pessoa jurídica, mas isso acaba sendo positivo para o investidor, para o cara que está aplicando, e é positivo para as empresas que estão conseguindo captar mais barato, né? Porque para a empresa que está captando ali a um título de dívida IPCA mais 6, por exemplo, cara, para ele tanto faz ser isento na outra ponta, né? Para ele vai estar emitindo dívida mais barata. Então, a gente vê que o governo ele pode ajudar nesse sentido, que é dando benefício fiscal para esses segmentos, porque vai acabar ajudando no PIB, no crescimento, e por sua vez, quando a gente acaba ajudando as empresas que geram os produtos, então, por exemplo, uma empresa que tem uma central hidrelétrica. Se esse cara tiver incentivo, ele vai vai gerar mais energia. Se ele gera mais energia, automaticamente o preço da energia cai. Então, incentivar essas cadeias também ajuda a nossa inflação que a gente falou antes. Então, é um ciclo. O mercado, ele parece que é todo interligado, né? Todo interligado. Mas eu sou um pouco menos técnico que ele, tá? Mas, assim, pelo que eu entendi da tua pergunta, na minha visão, e o que eu falo também com a galera de mercado, querendo ou não, o governo, né, o instrumento mais fácil assim, de manipular, né, e de mudar o ponteiro assim, a curto prazo, para que fique bem visível, é o PIB. E tem como fazer isso, tá? Né, a gente pode pegar ali anos e anos da China. Né, não sei se vocês já viram aqueles ultra mega prédios abandonados. O que os caras fizeram lá há anos atrás? Tacaram dinheiro em infraestrutura, né, construíram a rodo, lá deram muito incentivo. O PIB deles nos últimos anos ali foi assim, mega, ultra alto, tanto que se dizia, olha, a China talvez tome o lugar dos Estados Unidos, etc. Alguns ainda falam disso, né? Pode acontecer, agora está um pouco mais difícil. E agora a China está sofrendo essas consequências. Né? E, enfim, né? A gente não quer também entrar na linha do modelo de governo, né? Como é que é lá, como é que é aqui. Mas, olhando a história aqui do Brasil, né? A gente teve algo bem semelhante ali. Se não me engano, estourou no governo da Dilma, não foi à toa que teve impeachment. Mas lá, antes do governo, né, no governo dela, no governo do Lula ainda, teve muito incentivo. No Brasil, o PIB cresceu exponencialmente, foi uma era dourada. Só que logo ali na frente, aí já tinha trocado o governo pro da Dilma, acabou, né, chegando a conta. E aí acabou tendo crise e toda aquela reviravolta que a gente teve na economia. Porque se o governo ele faz o seguinte, ele tira dinheiro do bolso dele e joga para incentivar a empresa, incentivar crescimento de forma artificial, isso pode afetar o preço da moeda também. Né? Então tem que tomar muito cuidado como vai ser feito esse incentivo. Né? O benefício fiscal ele acaba sendo bem positivo assim, na nossa concepção, para a gente, para as empresas que a gente conversa, né, que emitem dívida. E, cara, talvez uma linha de crédito mais barata, isso aí com certeza vai ajudar também ao nosso crescimento. E lembrando que, assim, crescimento também ele não pode ser muito expressivo, né? E tem que cuidar de onde está vindo esse crescimento, porque de uma certa forma pode gerar uma inflação de curto prazo também. Entendi. Exato. Né? Então, como você falou, tudo está interligado. Os caras têm que fazer com muita maestria, assim. E é engraçado, assim, né? A gente acaba falando com muito cliente, né? Seja pessoa física, mas também muito pessoa jurídica, que a gente assessora lá no escritório. E de N setores. Tem de construção, tem de agro, tem de, olha, informática, TI, enfim, N setores, sabe? E agora, nesse atual momento, né, os setores que estão mais, vamos dizer, não posso dizer ferrados, tem alguns setores que estão conseguindo sobreviver,
né? Mas esses que estão nos maus bocados, normalmente são aqueles setores que não tem nenhum tipo de licitação ou coisa do tipo. Na outra ponta, quem tem licitação com o governo, meu amigo, agora tá, olha, ganhando dinheiro a rodo. Não é à toa, sabe? Então a gente começa a ver algumas coincidências, né? O empresário hoje que a gente assessora lá, que tem uma empresa que só faz licitação, né? Tá feliz da vida porque tá ganhando muito dinheiro. Então, assim, né? Depende do ponto, assim, da engrenagem lá de cima vai alterar lá de baixo. E é assim que funciona, e a gente tá nesse meio. Querendo ou não, assim, no curto prazo talvez não influencie, mas no longo prazo influencia muito no empreendedor, né? Quem tá falando lá embaixo. Obviamente que se a empresa for boa, ela vai crescer em todos os cenários e vai melhorar, mas tu tem o vento de cauda ali que vai ajudar. E quando a gente fala, por exemplo, do setor imobiliário, né? O setor imobiliário, querendo ou não, sofre com os juros altos. Por quê? Porque o juros alto, ele é a régua de crédito. Então, se a pessoa vai lá e quer financiar um imóvel num juro a 14,75... Meu amigo. Cara, o banco ele ganha dinheiro nas entrelinhas. Então, ele tem que emprestar lá 17, tem que emprestar 18, senão não vai fechar as contas. Então, quando o juros está alto, as pessoas têm dificuldade em financiar imóvel, carro, etc. E aí, o que acontece? As empresas, né, do ramo imobiliário acabam sofrendo mais com isso, né? E aí entra alguns mecanismos que a gente usa lá no escritório. Por exemplo, consórcio é um mecanismo que é muito usado. Às vezes o investidor, cara, não vou pegar um financiamento a 16, 17. Né? Não vou fazer isso agora. Consórcio do Dr. Orlando tá dentro. Com certeza. Olha aí. Aí. Consórciozinho, não só eu, né? Não, Dr. João também adora um. Dr. João adora. Eu também gosto eu comecei agora. Agora com esse patamar de juros, é muito mais viável do que tomar um financiamento a juros quase abusivos. Exato. E aí a gente acaba montando um planejamento com que faz mais sentido para o investidor. Cara, tem investidor que prefere pagar direto, tem investidor que vai preferir fazer o consórcio porque não precisa comprar de forma rápida. Pode comprar para 1, 2, 3 anos, a gente monta um planejamento para esse cara, às vezes até para a carteira de renda dele pagar o consórcio. Né? Então assim, Matheus, eu não quero pagar o consórcio, mas não quero tirar dinheiro do bolso. A carteira dele vai retroalimentar ali o que a gente chama de alavancagem financeira, né? Então, obviamente que quando tu tem esses problemas que o mercado está com juros altos, sempre surge alguma solução ali. Mas é preferível, quando a gente fala de mercado, financiar quando o juros está lá embaixo. Total. Quem financiou a juros de 2, cara, não quita por nada. Né? Deixa rodando a dívida, porque hoje está ganhando o dobro do que paga. Entendi. Né? Se a gente ir para a pergunta premiada, que eu tenho perguntas premiadas para vocês. Tem aquela que vai valer 1 milhão? Aquela pode valer. Aquela do 1.000 pode valer. 1 milhão? A gente vai entregar o ouro agora. Aí eu vou ver se vocês vão responder igual alguns coaches respondem, né? Só não dormir, só não fazer não sei o que e tal. Mas enfim, a gente conversou bastante sobre várias estabilidades e eu queria entender se mesmo por conta dessas estabilidades o Brasil ainda é um país atrativo para investimento global de maneira geral. No ponto de vista de investirem aqui dentro? Isso, investirem aqui dentro. Por exemplo, uma notícia recente agora que saiu, não sei se é verdade ou não, que existe um interesse da China investirem aqui em ferroviária, no âmbito ferroviário, certo? Então, o país, independente dessas questões instáveis, etc., o Brasil ainda é um país atrativo para esse capital global? Olha, para quem quer trabalhar, investir, empreender aqui no Brasil, sim. Mas, né, ciente de que não é um mercado fácil de operar. Entendi. Esse é o disclaimer maior, assim, que a gente mais vê e conversa com os clientes que têm negócio aqui no país e fora. Por quê? Porque aqui tem muita burocracia. Sim. Sabe? Só que devido a essa alta burocracia, não tem tanta competitividade. Sabe? Então, acaba fazendo... Então, se tu sobreviver, né, conseguir sobreviver com, enfim, imposto, burocracia, processo, tudo... As empresas grandes vêm pra cá, algumas conseguem sobreviver. Exato, mas aquela empresa muito... Eu tô trazendo o ponto de vista de quem começar do zero. Agora, aquela que já é grande... Aí, cara, esse cara muitas vezes não vai querer arriscar no... Ele vai acabar esbarrando com muita coisa, né? Não vai.
Não vai. É porque pela questão do poder de compra, né, do cidadão, né? E também é risco, né? A gente brinca lá no escritório, uma hora, né, a nível de... Vocês sabem muito mais aí com leis e tudo mais, né? Mas uma hora a gente tá jogando bola... não, desculpa. Uma hora estamos jogando basquete aqui, a gente vai fazer uma cesta aqui, 3 pontos e tal. Pum, futebol, pênalti. Sabe? E pro cara que tem uma empresa muito grande, né? Que fatura já, lá fora, no caso, aqui ele não vai saber operar muitas vezes. Não é à toa que hoje, né, o Brasil exporta cada vez mais, é o maior exportador de talentos. Né? O brasileiro, cara, que vai abrir alguma coisa lá fora, o cara se vira em qualquer cenário, porque lá não é tão desafiador quanto aqui. Aqui é muito instável, né? Muito. Hoje a lei diz uma coisa, amanhã sai lá uma lei. MP e, meu irmão, até o passado é incerto. E o governo atual é craque nisso, né? Sempre em dezembro, sempre tem uma lei Sempre do tem. nada. Creu. Vamos, janeiro já começa a valer, aí não vai, sempre aí. nunca acontece em janeiro, sempre posterga para uns 3 meses, abril começa. Não, então assim, é ponto de vista, assim, né? Mas quem quer começar um negócio do zero, a gente vê como oportunidade, mas é aquilo, ciente de que não é um mercado nada fácil de operar, mas que muita gente acaba ficando pelo caminho, né? Então pode ter um prêmio ali no final, né, Matheus? Legal. Eu acho que, falando-se, obviamente, do ramo de empresa, é complicado, né? O fiscal no nosso país, vocês bem sabem, é complicado. A empresa que vai operar ali em lucro real vai pagar bastante imposto, então empresas grandes vão sofrer naturalmente. E olhando-se, assim, de uma outra forma, que é o cara que... Depende da consultoria tributária. Olha que só. paga menos, mais imposto ou não. Aqui, ó. Exato. Aqui. E mais uma assessoria financeira e meu chapéu, né? Edu da sua cara tributária, na hora certa. Eu sou vendedor, né, Alan? Então, aí surgem as soluções, né? E, cara, assim, a gente vê que, olhando-se, atualmente, tá? Olhando-se investimento, que a gente fala de renda fixa, olhando-se ações, olhando fundo imobiliário, o mundo, ele acaba que é difícil de competir com o Brasil em prêmio de risco. Porque a gente bateu recentemente um prêmio de risco que é um juro real de 9. Né? Então, falar que é simples, desconta a nossa inflação de 5,5 com uma Selic de 14,75. Né? Então, tu vai ganhar 9% além da desvalorização da moeda. Entendeu? E isso acaba sendo justamente isso, um prêmio de risco. Né? 9%, se a gente for pegar o histórico prêmio de risco Brasil nos últimos 10 anos é 5,5%. Então o cara tá pegando quase o dobro do prêmio de risco que ele veria aí comumente. Então tem muito fundo, muito investidor entrando de fora para dentro do Brasil também. Né? Então a gente vê que alguns fundos até vão atrás de gestores do Brasil para entender, cara, onde é que dá pra gente entrar aqui? Né? Porque esses caras querem trazer dinheiro e querem ter um prêmio ali em relação ao ganho dele. Eu conversei hoje com um cliente nosso que ele mora em Portugal. Ele mora em Portugal e ele deixa o dinheiro investido no Brasil. Né? E ele tem um meio de investidores que o pessoal mora em Portugal, mora na Espanha e deixa o dinheiro no Brasil. Aqui. Por quê? Cara, lá ele vai ganhar 1% acima da inflação. Né? Às vezes menos. Então, a gente hoje é um país muito atrativo para se investir. É muito vantajoso investir no Brasil. Obviamente que é momento. Porque quando os juros, por exemplo, estava a 2, vamos fazer um cálculo. Os juros a 2, né? Se a gente for pegar, o juro chegou a bater juro real de menos 2. Então, se o cara descontar a inflação do juro, tu ainda perde dinheiro. Investindo no Brasil... Não vale a pena deixar parado. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí sim, cara, tu tem que optar por outro tipo de aplicação. Aí o Orlando teria que arriscar um pouquinho mais nesse cenário. Então, obviamente, depende do momento, mas o Brasil, cara, ele... Se ajeitar, assim, a casa bem, aí a gente tiver uns 4, 5 anos de um governo realmente bom, que seja sustentável em termos fiscais, cara, o Brasil ele tem tudo para deslanchar, assim. Eu já ouço essa história há um tempo. Eu também, desde criança. Mas tá difícil. A gente tá indo pra parte final do programa. A gente tem umas perguntas, mas antes, doutor Orlando, claro, o que a gente vai falar agora? Bem, a palavra-chave? A palavra da... Pode ser. Mas antes de falar a palavra-chave, falar a palavra do programa, por favor,
Não fale, por favor, doutor. Minha assessoria falou agora há pouco, no meu ponto que não tem, falou assim, não peça, por favor, mas eu suplico, favor, então. por favor. Eu suplico, então. Não pode falar suplico, então, por... Meu Deus. Esqueça, por favor. Não, olha só. Esquece. Vai, Orlando, vai, Orlando. Se vai. você chegou até aqui e ainda não fez a sua... Você não está seguindo a gente... A sua contribuição ao Cara, canal. Pô, dá um pause aí, rapidinho, não custa nada, não vai cair teu dedo, não vai cair... pelo amor de Deus. Aí, Venha seguir a gente. por favor, não pode, pelo mas amor de Deus. Não, por favor, não. Pelo amor de Deus por não ter feito. Pelo amor de Deus por ainda não ter feito. Uma Segue o nosso consultoria canal. dessa Dá um aqui. likezinho aí, pô, os caras merecem, né? Qual é a meta de hoje? A meta? É. Pô, 1 milhão. 1 milhão? Não, é... 1 milhão? Gostei da meta. Não, a meta? Agressivo. Não sei, cara. Agressivo, ele é agressivo. Depende. agressivo. Depende do investidor que a gente é, cara. Você é um investidor conservador. Eu sou conservador. Então vai ter que ser... Se chegar uns 5 mil aí já tá legal já. É. Então, se for... Não, vamos... Olha que eu... Vê se eu tô bem. Vê se eu tô bem. Cara, a meta de like é 70%, que é o investimento da poupança, que é 70% mais ou menos do CDI, então. Faz a conta aí. Ó, boa. Não? Boa. Botei demais? Botei menos? Falou convicção. Falou convicção. Isso aí. É isso Tá aí. certo, não? É outra história. Mas deixe seu like, se inscreva no canal. Vai ter muitos mais vídeos desse igual a esse no canal, por favor. Valeu. E quem tá assistindo até aqui vai falar o quê? Fala aí. Fala uma palavra aí. Quem estiver assistindo até aqui, digite aí o quê? Fala aí. Digita Ável, tá Quem ótimo. estiver assistindo até agora. Ável. Isso aí. Beleza. Aí, ele te quebrou. Tu vai botar uma palavra meio... Olha aí. Não, eu vou botar 1 milhão. Rumo a 1 milhão. Um milhão. Pode ser. 1 milhão. Vou fazer, ó. O Matheus vai responder 2. Dessa vez o Matheus vai responder 2, você vai responder 1. Boa. Fechou? Fechou. Não, é um aspecto objetivo. Uma pessoa que tá vendo o podcast e fala assim, cara, eu tenho 5 mil na minha carteira. Ele vai responder 5, você vai responder... Ele vai responder 5,50, você vai responder 100 mil, porque você é o cara... Porra. Boa. Gostei. Você é o assessor, né? Você é o do cara do planejamento. Ticket alto. Então, Matheus, o cara que tá... Do corte, hein, tá? Do corte, tá, galera? Do corte. Hoje eu estou começando com 5 mil de investimento. Pra onde eu posso começar, Matheus? Perfeito. Olhando-se o investidor que tá começando agora, o cara tá dando os primeiros passos, ainda assim, há uma janela muito boa em Tesouro. Tesouro Brasil. O cara vai colocar 30% no IPCA+, ele vai colocar 20% num pré-fixado e vai colocar o restante no Selic pós-fixado. Esse cara, ele não sabe ainda, mas ele tá aplicando nos melhores juros reais da última década. Né? Ele vai, com certeza, ter mais segurança e ele não vai ter tanta volatilidade no portfólio dele. E ao mesmo tempo ele vai estar aproveitando dos juros altos. Porque se esse cara aplica só em poupança, só em CDI, ele provavelmente daqui a 2, 3 anos ele vai olhar para trás e, cara, devia ter feito diferente. Então, carteirinha ali diversificada, 3 indexadores em renda fixa, ele vai estar muito bem servido. Mas aí passou um apertozinho e qual é a liquidez do investimento? É o pós-fixado, é a Selic. Então, a Selic ela é muito parecida com o CDI. O irmão gêmeo, ele é um pouquinho maior, 0,10 a mais. Então, quando tu investe em Selic, pode resgatar a qualquer momento ali que vai estar tranquilo. Ganhei uma bolada do nada, caiu 50 mil na minha conta. O que eu faço, Matheus? Pô, com a inflação de hoje, a bolada tem que ser maior. Não. É verdade. É verdade. Mas vamos lá. Pô, caiu na conta ali, cara, a primeira coisa que tem que fazer, liga pra tua assessoria... Isso! Vende o peixe, pô! E monta um planejamento, isso. cara. Assim, não vai tentar achar a bola da vez, não vai tentar seguir o que estão falando na internet, o que estão falando no YouTube. Obviamente, cara, tem... Só no Viriato Cash, não, você... pelo amor de Deus, Quem tá falando aqui no Viriato Cash... Quem tá falando aqui no Viriato Cash... Você vá atrás da Ável. Não é aquele arrasta pra cima, né? Perfeito. O que acontece, hein? Hoje a gente tem muita informação, então... Cara, assim, às vezes se tu for buscar a informação no lugar errado, vai acabar tendo um problema no futuro. Então, cara, a mesma coisa que tentar achar a cura de uma doença na internet. Cara, tu vai ler ali, tu vai achar 1000 possibilidades. É então, tudo câncer.
Exato. Então, cara, a assessoria, ela tá ali pra isso, né? Pra te ajudar nesses momentos e te ajudar a dar a solução. Porque é complexo, né? É um mercado complexo e pra quem acha que é simples, provavelmente tá correndo um risco maior do que se espera. Verdade. Renan, agora é a hora de vender teu peixe, cara. Vende teu peixe. Vende teu peixe. Se tu não vender teu peixe certo, eu te ajudo a tu vender. Boa. Caraca, ganhei um dinheiro. 500 mil reais. Quem eu procuro, Renan? Olha, urgentemente procurem Abra Investimentos. Ah, isso! Urgentemente. Mas se eu fosse, assim, dar o meu ponto de vista, o que eu faria, tá? O que eu faria, e aí eu vou ser um pouco, assim, contrário da resposta, normalmente, daquele cara que quer vender o negócio. 50% renda fixa, Brasil. Começar aí. Bota 20% em fundos imobiliários, 15% renda variável Brasil e 15% internacional. Sim. Eu faria Básico. Básico, mas seria, né, um dinheiro pra mim. Agora... Retorno de quantos por cento ao mês aí nessa brincadeira? Coloca aí o estimativa... consultoria aqui, hein? Estimativa aí coloca pelo menos 1%. Bom, pelo menos 1%. Bom. Tá? Vamos colocar de estimativa 0,9%, 1%. Top. Acho que já é bem factível, né? 50% de renda fixa vai puxar bastante pra cima. Legal. Mas é importante lembrar da diversificação, né? A gente sempre tenta olhar para isso, sempre, porque não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque pode dar errado aí, pode, né, se colocar tudo numa Shiba, colocar... Pô, rapaz... Não, respeitem a Shiba, respeitem a Shiba que tem história. Olha lá, ela adora. Então é importante seguir a diversificação. Eu queria só fazer uma pergunta antes de encerrar, que é o... Cara, vocês lidam com muitas pessoas no dia e pessoas diferentes, etc. E se tem algum case de vocês, de uma pessoa, de um cliente que chegou lá, cara, o cara é muito difícil, muito desafiador, e vocês olham e falam assim, cara, esse vai ser o cara. Não precisa falar nome, mas tipo assim, que hoje vocês olham e falam assim, cara, esse aqui foi, pô, me dá um orgulhozinho de, cara, esse aqui eu fui, pô, mexi, esse aqui eu dei um... Isso eu fiz ficar rico. Isso eu fiz ficar rico, exato. Se vocês pensam isso também, sabe? Sim. Eu acho que tanto do ponto de vista de cliente, quanto também dos profissionais que a gente trabalha, que a gente acaba fazendo a gestão, mas de clientes tem sim, já alguns casos, tá? Só comigo já tem vários, se a gente for abranger mais o leque de assessores, tem muito mais, tá? Mas uma vez chegou um patrimônio de uma família, né? Foi indicação, inclusive, indicaram o nosso trabalho, eu que recebi a indicação diretamente, e o patrimônio da família estava assim, era um patrimônio relevante, né? Mais de 10 milhões, e foi alocado em banco, né? Depois foi semelhante, né? Foi para XP, né? Fizeram assim coisas horrendas, perderam muito dinheiro, né? Porque esse casal não tinha conhecimento, né? Eles eram empresários, tocavam um negócio e acabavam confiando, delegando, né? Só que acabaram fazendo isso com as pessoas erradas, sabe? Então ficaram 3 anos, né? Com uma assessoria que eu posso dizer que foi bem prejudicial para a carteira, e acabamos começando o trabalho, né? A gente ajustou ali a casa, vamos dizer assim, a gente ajustou as pontas, e hoje não somente isso, né? A gente ainda tem eles como clientes, mas hoje a gente assessora toda a família, não somente o casal, toda a família, a empresa também, né? E hoje eles são lá de Florianópolis, então viraram amigos também, sabe? Legal. São ultra mega gratos, né? Então a gente janta junto, eventualmente, enfim. Então é um dos exemplos, sabe? Que daí a gente começa a transcender a barreira do profissional, né? A gente começa a ver, poxa, quão legal é ajudar, né? Hoje, né, também já me ajudaram em várias situações fora de trabalho e tudo mais, porque eles são advogados também lá do... Então é um exemplo meu, assim, pelo menos. Não sei se o Xavier tem. Sim. Cara, tem alguns, tá? Como eu trabalho numa área específica de investimentos e ter que avaliar ali o micro de cada coisa, geralmente quando tem problema chega em mim também. Então, bucha com ele. Quando, chega um investidor lá, cara, carteira toda errada, o Frankenstein não sabe para onde vai, não tá bem alocado. Aí eu acabo pegando essa carteira e faço o primeiro diagnóstico, que é o quê? Cara, o que é urgente de ser retirado da carteira, o que a gente pode ir tirando aos poucos e o que tem que manter. Né? E a gente pega isso e vai fazendo um trabalho junto com o investidor de longo prazo de fato. Né? Então, tem casos assim de, por exemplo, o investidor
PJ também, cara, mais de 10 milhões, segmento que ele atuava, era um segmento bem específico, que era de pesca, né? E aí os caras não entendiam de investimento, mas acabaram delegando 100%, e realmente o que tinha sido feito não era o que eles queriam como objetivo. Tinha long and short, renda variável, operações de alto risco, e para PJ geralmente a gente não faz esse tipo de investimento. Né? A gente acaba optando, obviamente entendendo o objetivo, mas optando mais por, às vezes, um fluxo de caixa, às vezes uma operação mais conservadora, para que o dinheiro de fato que a empresa ganha é a operação dela, né? E aí, cara, essa empresa em específico, ela chegou pra gente nesse formato, cara, foram, assim, 3, 4 reuniões seguidas ali no mesmo mês, a gente foi ajustando a carteira, foi melhorando, né, foi arrumando os pontos, e aí, obviamente, a mesma coisa sempre acontece, eles acabam, depois que a gente conseguiu ali, mais de um ano, conseguiu dobrar a rentabilidade deles, ajustar a casa, dar uma segurança para essa empresa, eles acabaram indicando mais pessoas, né? A gente também se conheceu, né? Pessoal super gente boa. E isso acontece com vários investidores, né? Então, é importante entender que, assim, estar com uma assessoria que vai olhar pro investidor e a gente fala que é o foco do investidor, acaba ajudando muito no longo prazo e acaba tendo esse retorno também. Né, da gente aprender com o investidor, a gente acabar virando amigo, acabar, sair pra tomar um traguinho, fazer uma coisa, sair pra... Já corri com o investidor, que virou amigo, então acaba sendo... Ainda bem que você não é investidor do Márcio Vilar, né? Ainda bem, senão a gente ia passar um aperto, é verdade. É verdade. Então, mas tem muitos casos, assim, cara. Isso é só o que a gente fala, mas depois a gente tem mais uma assessoria que tem mais de 650 pessoas lá e tem 1 milhão de histórias. Tem várias, mas acho que o recado principal, assim, seja para quem tá começando, para quem já tem patrimônio, enfim, não fazer as coisas sozinho, sabe? Independente, procure alguém, procure uma assessoria, procure uma consultoria, procure, né, um planejador. Hoje o mercado é bem vasto, mas o recado, assim, eu acho que se fosse finalizar, assim, essa pauta, assim, de ajudar, enfim, procure alguém, né? Não faça nada sozinho. Legal. Então, galera, a gente está indo para a parte do final do podcast. Antes do final, quero dar um presente para vocês. Aí sim, rapaz. Agora sim. Isso aí é top, hein? Olha aí, rapaz. Não precisava, João. Deixa eu te ajudar aqui, irmão. Por favor. Daqui. Muito obrigado. Aqui, ó. Xavier. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Que os antigos, os outros participantes outros convidados que vieram aqui não fiquem com ciúme, mas, o cara veio lá de Porto Alegre, o pessoal veio lá de Porto Alegre só pra... rapaz, coisa bonita. Lá do sul, só pra conversar com a gente. Nem tem evento amanhã não, tá, galera? Uma tábua de Tem tudo a ver com a cultura de vocês, hein? Pelo visto é uma tábua, um churrasco, churrasco, que mais aqui dá pra colocar uma caipirinha aí. Mostra pra cá. Aí. Coisa boa, obrigado, gente. Obrigado. Vocês também estão mega convidados, né? Tanto a Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. Eu tô doido pra ir em Florianópolis. O negócio é te achar, né? Saber onde tu tá, né? Mas Você vive viajando. Não, agora eu tô viajando um pouco menos. Até por conta da unidade lá que tá crescendo. Também demanda bastante tempo. Legal. Mas a gente tá lá, mega convidados. Conhecer a nossa operação. Florianópolis também é uma cidade linda. Então vai ser um prazer. Eu tenho muita vontade de conhecer as praias. É lindo. A praia é um pouco mais... A água é mais fria do que aqui, tá? Então não tem mais curiosidade. Mas eu já vi, eu tava vendo os vídeos, acho que mês passado. Realmente, eu não tinha ideia de que era tão bonito Florianópolis. É muito lindo. Então, mega convidados. E aí a gente vai retribuir o presente. Perfeito. Quando quiser aparecer em Porto Alegre também. Cara. Porto Alegre eu quero ir. Ano passado eu quase fui. Eu quero ir no jogo do Vasco lá. Olha aí. Sou doido pra conhecer a arena do Grêmio. A arena do Grêmio é muito bonita. O Beira-Rio também é bonitaço, cara. Eu quero a mim não é tanto, eu prefiro a do Grêmio. Então beleza. Aproveitar que o Grêmio e o Vasco as torcidas são amigas. Isso aí. Então beleza. Cara, foi um prazer receber vocês aqui e tenho certeza que a gente tá mais rico de conhecimento com relação ao investimento. Já tô pensando aqui, Isso tá faltando o quê? O doutor Orlando está mais rico de dinheiro também. Pois né, cara? Sabe o que tá faltando?
falar com o Renan e com o Matheus. Justamente. Isso aí, Avel Ó, Investimentos. Procurem a Avel. Avel Investimentos. Vamos conversar depois aqui no pós-programa. Vamos sim. Novamente, obrigado pelo convite. Né? A gente está sempre à disposição, seja dos clientes, dos amigos. E a gente tá aí nas redes, quem quiser pesquisar. É isso que eu ia falar pra vocês, né? Olhar pra aquela naquela câmera ali. Aquela câmera ali. Vou deixar pro Matheus aqui. O Matheus, ele é influencer. Então, isso. Perfeito. Primeiramente, seguir o perfil da Avel. Então, avel.me. Né? Lá a gente posta todo tipo de informação que sai relevante no mercado. A gente tem também um Avelcast, que a gente conversa com alguns investidores, conversa com algumas gestoras. A gente tem também alguns canais ali informativos que pode ajudar bastante o investidor. E o meu perfil é Matheus Xavier, então mateus.pz, né? Pode entrar lá. De vez em quando eu posto algumas coisas sobre investimento, mas a ideia ali é conciliar um pouco o trabalho também com a vida do cotidiano. É isso. Gostou? Gostou? Muito bom, muito tá bom. Sentindo? Muito bom. Consultoria aqui. Gratuito. Vai sair daqui e falou assim: caraca, mané. Tô perdendo vamos dinheiro. dobrar Ele essa falou pra poupança aí, mim que eu Orlando. consigo ganhar 1 por mês, cara. Vamos dobrar essa 1% poupança. por Já mês. Tinha deu, um cara aí que prometia 10%, cara. 10%, mas aí tem é um cara piranha. Mas aí tá correndo errado, pô. O filho do cara era faraó, pô. Não faça isso. Verdade. Tem que cuidar, tem E que cuidar. Tigrinho é investimento? E tem muita gente, Essas rapaz. bets aí que tu joga aí, para Tem que com cuidar, tem que cuidar, rapaz. isso. Para com isso, rapaz. Isso aí Pelo pra amor de perder Deus. dinheiro E pior que a gente tava lá em Florianópolis, lá a gente tava muito bem, dinheiro no corredor e tal. A gente sempre cumprimenta lá o pessoal que trabalha, tem um escritório de advocacia do lado ali do nosso. E aí esses dias a gente passou assim, e aí 3 funcionários, um do lado do outro, sentado aqui no banco. Cara, e dele tigrinho assim, tigrinho. Ai, meu Deus Pá, do céu, rapaz. pelo amor de Deus. Aí a gente Sai vê que tá cercando a gente, Sai sabe? uma lágrima, né, quando vê um negócio desse, né? Tá cercando. Meu Deus do céu. Tigrinho não é renda variável, não, tá, galera? É jogo de azar. É jogo Por de azar. favor. É jogo de azar. Antes fazer né? Tem seus cuidados, assim, seus disclaimers, mas antes fazer uma aposta esportiva com um esporte que tá Ou uma acontecendo. renda fixa. Qual é a renda fixa do momento? Não, mas aí é o melhor do mundo, né? É, a uma melhor renda renda- fixa do momento? Não, a renda fixa do hoje, sabe qual é a renda fixa no momento? A bet do jogo do Boa. Vasco, gol do Verrete, tá, galera? Por favor. Boa. Essa é a melhor renda fixa que falando tem no aí Brasil. de aposta esportiva, eu acho que no Grêmio, eu acho que não vale muito a pena, não, né? No Grêmio, tá ruim, tá ruim. Não, vamos falar de investimento aí. melhor, vamos falar do Rio de melhor. Janeiro, cidade linda aí, vamos falar de outras coisas. Renan e Matheus que vão curtir a noite carioca hoje. Não, rapaz. Não? Não, eu sou casado. o cara é casado. Não, mas no dia da noite carioca que eu digo, pô, conhecer um restaurante não, novo. com certeza. Pô, Família. o Matheus chegou na praia, a primeira foto que ele mandou foi na praia. Ah, mas ele Sim. é Chegou no- lifestyle, né? Lifestyle. Chegou aí no Rio, semana passada, e a gente tá correndo errado. A gente tá correndo errado que aqui, nós casado três. também pode aproveitar, conhecer um lugar novo, tem shoppings aqui bonitos pra caramba, Total. praias, Daqui a 2 semanas, hein? restaurantes. É? Hã? Você chegou quando aqui? Cheguei segunda-feira. Caraca. Segunda-feira. Rapaz, é porque tem que se ambientar, né? Sim. E tal. Ah, não, é outro. Se aclimatar, né? Aclimatar é a palavra. essa é a palavra, Aclimatar. Mandou uma foto pra mim assim, Olha, esse é o inverno carioca. Caraca, no momento eu estava indo pra academia com frio, porque estava 21 graus. 21. E ele tava na praia. E eu falei, caraca, que doideira, né? Água quentinha. É água quente. Lá no sul, lá em Porto Alegre, a gente tá acostumado. Agora, inverno aí, que é 6, 5 graus ali, tranquilo. Eu tenho um amigo gaúcho que ele não usa casaco. Eu cheio de jaqueta e o cara de camisa. Aqui no Rio, aqui no É, Rio. aqui no Rio. Ah, mas aqui é quente pra caramba. É quente pra caramba. É isso, galera. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez a vocês todos. Foi um papo muito legal. Muito prazer receber vocês aqui. Eu sei que é de vez em quando que vocês vêm pra cá. Isso. Amanhã estaremos juntos, com certeza. Convidados. E é isso, galera. Muito obrigado por você que acompanhou até agora. Acho que foi um episódio muito enriquecedor pra todos. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Boa. Sensacional, galera. Obrigado. Gostaram? Foi massa. Legal. Muito legal.